Muito boa noite e bem-vindos ao nosso quarto episódio do WeTalk. Hoje, como todos os dias, mais uma noite, estamos aqui numa noite de gravação muito especial, com uma convidada maravilhosa. Como sempre, né? Como sempre. Mas antes, farei as honras à minha super parceira e amiga, Fernanda Lee, que está aqui com a gente. Como você está, Fê? Gente, muito bem, muito feliz. Parece que cada episódio que a gente vem aqui, a gente vem fazer, eu fico mais feliz ainda. Então, vou aproveitar para já falar para vocês, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, fala quem que vocês querem que venha aqui no nosso podcast, comenta uma mulher incrível, compartilha com os amigos, com as amigas, com todo mundo, né? Com todo mundo. E hoje, o episódio tá, muito especial. Eu vou falar a verdade. Eu admiro essa mulher demais, 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 demais. É uma honra conhecer ela, assim, pessoalmente. Já sigo ela, sei lá quantos anos, milhares de anos, desde o MasterChef. Não, spoiler. Sabe, já até postou, amiga. A gente já postou, é verdade. Desde o MasterChef. E ela é uma inspiração pra mim em todos os sentidos, como mulher, como empresária, como tudo. E eu queria dizer pra você, Ayla, que eu tô muito, muito, muito feliz de te receber aqui, assim, é uma honra gigantesca. Seja muito bem-vinda ao WeTalk. Seja muito bem-vinda, Ayla. A gente tá muito feliz e a gente tem certeza que vai aprender um monte de coisas incríveis com você hoje. Agora o podcast coloca aquela musiquinha. Momento fofura. Imagina, meninas, o prazer é todo meu estar aqui contribuindo com vocês, estar aqui contribuindo um pouquinho com a minha história, com o que eu tenho para compartilhar, porque eu sei que isso faz diferença na vida das pessoas e é para isso que a gente tá aqui, né? Para servir. Então, é um prazer, o prazer é meu. É verdade. Obrigada. E assim, gente, vamos conversar sobre várias coisas, sobre a história da Ayla, sobre algumas coisas que mudaram na vida dela, né, de alguns anos pra cá, de alguns momentos pra cá. Algumas coisas sim, coisa pouca. Coisa pouca. E também sobre, lógico, empreender gastronomia. Então a gente vai falar bastante coisa sobre isso, como começar um negócio, como começar ou mudar para a área de gastronomia, porque eu sei que muita gente me pergunta, muita gente gosta de saber e muita gente tem curiosidade e quer saber mais sobre isso. Então, vamos falar sobre isso também. O que vale pra todas as áreas, né? Pra todo mundo que quer empreender no geral. Exatamente. O lugar é aqui, gente. O lugar é aqui. Muito conhecimento. Ayla, assim, sobre a sua história. Porque eu admiro demais você, desde a época do MasterChef, que você contou um pouco, né, compartilhou lá com o Brasil, tudo que você fez para chegar onde você chegou. E a gente sabe que não foi pouca coisa, que você sempre foi uma mulher muito determinada, muito guerreira, que correu atrás para estudar, para mudar de vida, para seguir o seu sonho, o seu coração. Então conta um pouquinho da sua história, para quem não te conhece ainda, ou para quem já te conhece também, porque eu amo escutar a sua história, toda vez eu quero escutar de novo. Que bom, que legal. Bom, vou dar uma resumida, né, porque, nossa, minha história, assim, tem história, mas tem 3 pontos da minha história, assim, 3 fases da minha história, que Deus foi clarificando para mim e trazendo entendimento de o que foram essas 3 fases. E eu acho que a primeira foi a autorresponsabilidade, que foi quando criança mesmo, né? Logo depois eu tive que aprender na marra, em rede nacional, a ter autoconhecimento e inteligência emocional. E depois que você adquire essas 2 coisas, você chega no autogoverno, né? Então, e aí você consegue começar a governar as áreas da sua vida e a entender o que realmente vai fazer você ir pra frente, vai te impulsionar e o que vai fazer você abrir um buraco e querer entrar dentro, sabe? Mas a minha história, assim, pra quem não me conhece, oi, maravilhindas, maravilhcherries! Eu sou a fé em pessoa, se eu fosse me definir, eu diria que seria um pacotinho de fé. Mas meu nome é Ayla Santuato, top 5 MasterChef Brasil, sou empresária na área da confeitaria, da gastronomia, sou professora de confeitaria. E falou que é comida ou negócio, eu tô na mesa. Gente, me convida. Ayla, quando você quiser, eu sempre me ofereço aqui pros jantares, pros almoços, porque vai que cola, né, gente? Não, eu te convido e já te falo pra você, pode me convidar também, tá? Porque as pessoas ficam assim, né, Fê? Não sei se com você, mas depois do MasterChef fica assim, ai, tô com vergonha de chamar ela, porque ela é ex-MasterChef. Eu falo, gente, eu como a minha comida e a dos outros. A gente não tem problema nenhum, né? Eu finjo a menor
maior demência pra aceitar um pratão de comida. Então, assim, me convidem também, tá? Não, então já vamos marcar né? esse almoço e essa janta aí, então. Porque Vamos. temos outra aqui do lado, outra Masterchef, então, ó. né? Então, a Fê já entra com salgado, eu entro com a sobremesa, então. Perfeito. Perfeito. Eu entro com marketing, gente. Ótimo, isso ajuda muito a elevar o nível do prato, né, Fê? Exatamente. Muito bom. Bom, a minha história, eu comecei, como eu falei, a alta responsabilidade, ela veio muito cedo na minha vida. Por quê? Os meus pais se separaram, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu tava quase fazendo 8 anos de idade. E aí eu me deparei com uma situação ali onde eu não tinha tempo para ser criança. Então, foi a pergunta que a Ana Paula me fez, né? Ela falou assim, você fala que a sua vida é difícil, que eu acho que eu falei uma frase, ela falou assim, mas por quê? O que aconteceu na sua infância? Eu falei, eu tive que me transformar em uma menina mulher com 8 anos. Porque eu olhei para minha casa, tinha minha mãe com mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo que eu, mas eles não tinham consciência, assim, eles tinham também, mas nós éramos crianças, né? Então, eu comecei a ver a minha mãe desesperada para pôr comida na mesa, porque não tinha mais. Quem trazia comida era meu pai, né? Então, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar de babá com a vizinha e tal, e na minha casa nunca teve televisão. Você começou a trabalhar com 8 anos? 8 anos. Uau. A minha cidade, quando eu falo isso, as pessoas falam, é impossível. Gente, vocês forem na minha cidade, Interior. eu jamais ia falar em rede nacional, com a minha cidade inteira assistindo. Porque lá tem 8 mil habitantes. Então, tava todo mundo assistindo o Sim. Masterchef. Mas muita gente não tinha consciência da condição, porque eu nunca transparecia isso. Eu nunca deixava aparecer, sabe? Nem na minha adolescência e tal. Mas nesse momento, eu vim de uma família muito, muito, muito humilde. Pra vocês terem noção assim, a minha cidade era tão pequenininha que o meu avô foi o primeiro funcionário da prefeitura. Gente. Meu pai foi o quinto, assim, sabe? E eles começaram a trabalhar no caminhão do lixo da cidade. E aí, eu comecei, na minha casa nunca teve televisão. E aí, a minha mãe, depois que se deparou com essa situação, falou, preciso fazer uma faculdade. E nesse start da minha mãe, eu olhei e falei, ela vai fazer faculdade. Então, o que é faculdade? Eu já comecei a desenvolver ali a minha atenção pra ver o que trazia comida pra mesa, o que ajudava, né? E aí, quando a minha mãe ia pra faculdade, não tinha faculdade na minha cidade, elas viajavam, elas saíam, 6 da tarde num ônibus, chegava lá 8 da noite, saía de lá 10 da noite, chegava 3 da manhã lá em casa, sabe? 1, sei lá, da manhã. E no outro dia trabalhar. E nisso eu comecei a perceber que tinham outras mães solteiras que não tinham com quem deixar as filhas. E eram as vizinhas. Gente. Eu falei, Oportunidade. eu cuido dos meus irmãos e da sua filha. Deixa eu ficar aí na sua casa. E aí nisso, né, eu cuidava das filhas das vizinhas com 8 anos. E aí eu assisti uma cena da Thaís Araújo estava dando entrevista. E eu assisti a Chica da Silva naquela idade. Meu Deus, só o senhor é bom. Porque ele não deixava a minha mentalidade ir pro lado mal da novela, porque era uma novela pesadíssima. Mas eu assistia, e aí eu vi um dia ela apanhando como escrava. E meia hora depois ela tava dando entrevista no Jornal Nacional. E ela tava toda bonita. Eu falei, eu quero ser isso aí. Ela tava fingindo e tá aí com dinheiro, né? Olha. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, foi aí que começou a minha história. Eu falei, mãe, eu quero ser atriz, eu vou ir pro Rio de Janeiro. Ela falou que ela morava no Rio de Janeiro. Eu quero ir pro Rio de Janeiro e eu quero ser atriz. E eu vou ganhar muito dinheiro e vou mudar a nossa família. Minha mãe virou pra mim, na inocência, e falou, tá bom, minha filha, mas pra você ser atriz, você tem que trabalhar, porque você precisa de dinheiro. Uhum. E olha a mentalidade empreendedora. Falei, preciso de dinheiro. Onde que eu vejo dinheiro? Sabe Big Ben? Na cidade vocês têm Big Ben? Chup-chup. Tem gente que fala chup-chup, Big Ben, sabe? Vários nomes. Na minha cidade chamava Big Ben. Tinha um tiozinho na cerca que ia lá todo dia. Todo dia eu olhava pra ele, ele saía com uma pochetinha assim, cheia de moeda. Pra criança, o que era dinheiro? Moeda, exatamente. Milhões. Era dinheiro, Milhões, né? gente. Era milhões. Eu falei, vou vender comida na escola. Aquele tio ganha um monte de moeda, eu também vou ganhar. E aí eu pedi pra minha mãe fazer um bolo pra mim. Minha mãe fez um bolo de leite com o que tinha em casa. Eu pus a forminha no outro dia na cabeça, montei na bicicleta, fui pra escola. Cheguei na escola, cortei e vendi pros coleguinhas. Gente, uma vez eu já vendi bolo na feira também. E aí eu comecei a vender bolo na feira. Chegou uma prima da minha mãe, você acredita? Chegou minha mãe e falou assim: que vergonha.
você tá colocando sua filha pra vender bolo na feira. Acho que eu tinha, assim, uns 7, 8 anos também. Eu falei assim, ué, vergonha nada, vergonha é roubar. Trabalhar não é vergonha. empreendendo ali, Deixa né? ela vender o bolo na feira. Aí a prima da minha mãe falou, ai, nossa, que absurdo deixar sua filha assim na feira vendendo bolo. Uma criança, não sei o quê. E é isso que eu acho importante. Minha mãe também, desde quando eu era criança, minha mãe sempre me incentivou a vender, a trabalhar, porque não é vergonha, gente, trabalhar. Vergonha realmente é você roubar, fazer coisa errada, né? Exatamente. Não, e a vergonha, ela vem de um lugar assim, que é vergonha. O que é vergonha pra você? Exatamente. Talvez não é pra mim. Talvez o preço que eu tô pagando, essa vergonha que eu estou pagando, vale a pena pelo resultado Sim, que eu tô buscando. Exatamente. Então, é muito, né, relativo, eu diria. Mas aí foi assim, a minha mãe fez, eu cheguei em casa e falei, mãe, você não falou que eu tinha que trabalhar? O tanto de dinheiro que eu ganhei na escola, Olha. ó, com a mãozinha cheia de moeda. E aí a minha mãe Gente. falou, não, então tá bom, minha filha, então agora eu vou te ensinar a fazer o seu bolo. E foi aí com 8 anos que eu comecei a vender bolo na escola. Com 10 anos, mais ou menos, eu já trabalhava em 3 empregos. O governo da Eu tô minha arrepiada. escola... O 10 governo da anos. minha... Com 10 anos eu trabalhava em 3 empregos. O governo da minha cidade, ele dava na época dinheiro para os alunos das escolas públicas que participassem que quisessem ser atletas. Era um tipo de apoio, né? Uhum. E eu, quando descobri, falei, opa, dinheiro? E aí eu comecei a entrar para todas as coisas da escola que eu conseguia entrar. Pulo, salto em distância, pulo de vara e correr. E acabou que eu me identifiquei muito com corrida. Eu era bem magrinha, assim. E aí eu treinava. Das 5 às 5h30, 6h30 da manhã, eu treinava no quarteirão da minha casa, descalço. Eu corria. Eu usava um medo para me impulsionar. Eu tinha autogoverno. Eu tinha autorresponsabilidade. Eu pensava, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Uau. Então, se eu tô com medo, eu vou correr mais rápido. Olha. Porque era escuro ainda, sabe? Aquele horário. E eu tinha que correr em volta do quarteirão. E aí eu treinava em volta do quarteirão, tinha um professor... Descalça. Descalço. E isso me salvou uma vez numa corrida, que eu tive que correr descalço. E era a melhor menina da temporada. E eu virei pro meu professor e falei, eu vou correr descalço. E eu ganhei dessa menina só por causa disso, você Uau. acredita? Olha. E aí eu comecei, eu treinava corrida de rua 6h30 da manhã, ia pra escola, estudava das 7 ao meio-dia. Ao meio-dia eu entrava num emprego de babá, que daí já era um emprego oficial. E às 6 horas eu saía do emprego de babá e trabalhava numa conveniência de um posto de gasolina, que era o pai da menininha que eu cuidava, que eu era babá dela. Uhum. E eu saía do posto, era umas 11, 11h30 da noite que eu saía desse posto de gasolina, ia pra casa. E muitas vezes, meu avô trabalhava no lixão. O quarto que ele fez pra mim era um puxadinho assim na casa dele, e a telha que ele colocou no meu quarto era no lixão, que ele pegou no lixão. E ela era furada. Então, muitas vezes, eu tava na conveniência trabalhando, eu olhava o tempo, falava, tá chovendo, hoje eu tenho que dar meus pulos. E aí eu pegava chiclete na conveniência, levava pra casa, chegava lá, mascava, secava a telha assim com papel higiênico, Cara, pregava o chiclete e eu olhava pra telha e eu pensava, eu falava, cara, não é o chiclete, é o lugar alto que eu vou chegar um dia. É a estrela que eu vou chegar um dia, sabe? Mas ali eu criava autorresponsabilidade. Porque eu era uma criança, eu tinha de todo o direito de ir no quarto do lado e falar, mãe, eu tô com fome, eu tô cansada, eu quero tomar banho, eu quero uma cama quente. E eu lembro do cheiro, porque a parede do quarto era de ripa. E eu lembro do cheiro da ripa molhada, sabe? Só que aquilo só me fortalecia. Me fortalecia muito o que eu tava vivendo ali, sabe? Me trazia autorresponsabilidade. E ali foi o primeiro passo da minha vida, assim. Logo eu fui parar no MasterChef. logo é Logo ótimo. depois, né? Alguns Logo depois de segundos depois. pagar a minha faculdade de artes cênicas, porque com o dinheiro do bolo, de tudo, eu paguei a faculdade de artes cênicas, eu sou formada em artes cênicas. Depois eu fui fazer publicidade e propaganda, aí eu vendia bolo no elevador do meu prédio, empreendedorismo, na veia. E sabe Na o que eu acho veia. legal, Ayla? Porque eu sempre falo isso, que é o propósito que nos move. Então, foi muito importante você decidir muito nova o que você queria ser, né? Ah, eu quero ser atriz. E sua mãe falar, olha, pra você ser atriz, você precisa trabalhar. Porque tem gente que fala assim, ai, não, pro filho, esquece isso não é pra gente. Isso Fora é pra, da realidade, Isso é pra né? rico, isso é pra não sei o quê. E não, gente, é pra todo mundo. A gente Sabe precisa o ter que essa que é? mentalidade, né? É muito assim, eu observo, até falei isso numa palestra ontem, Fê. Sabe o que é pior? É que muitas vezes as pessoas que falam isso pra nós são as pessoas mais íntimas de nós. E isso é o que mais derruba a gente, sabe por quê? Porque se uma pessoa desconhecida chegar pra você e falar assim, nossa, Fernanda, muda a cor do cabelo que essa cor não tá boa, você vai olhar e falar,
Quem és tu pra falar do meu cabelo? Exatamente. Mas se o seu esposo, se a sua mãe, se uma amiga íntima chegar e falar, nossa, Fê, não tá legal essa cor do cabelo, você vai falar, oi, peraí, deixa eu ver aqui. Exatamente. Por quê? A pessoa íntima, você confia, então aquilo entra como verdade no seu subconsciente muito rápido e com muita facilidade. Sim. E isso domina você. Exatamente. Então, quando eu era criança, minha mãe falou, tá bom, só que ela não acreditou em mim. Quando eu falei, mãe, agora vamos me emancipar, que eu tenho dinheiro e eu vou comprar nossa passagem para ir para o Rio de Janeiro. A minha mãe voou de avião pela primeira vez porque eu comprei a passagem. Eu tinha 16 anos. Eu me emancipei para entrar na faculdade com 16 anos. A minha mãe quase enlouqueceu. Você tá doida? Você não vai? Não, minha filha, você é muito nova. Eu falei, mãe, eu vou. Eu trabalho há 8 anos para isso. Eu vou. E aí a minha mãe ela sempre confiou muito na autorresponsabilidade que eu tinha, sabe? Porque você desde muito criança já era muito responsável, determinada. né? E aí ela falou, tá bom, mas antes a minha mãe falou pra mim, minha filha, pelo amor de Deus. Então, isso é uma das coisas que acontece com a gente com muita facilidade e que é muito perigoso de você se perder do seu sonho. Sim. Porque você precisa de ter coragem e autorresponsabilidade pra encarar e falar, não é porque minha mãe tá falando que eu não vou fazer. Exatamente. Não é porque meu marido tá falando que eu não vou fazer. A gente se esquece que nós somos inteiramente responsáveis por tudo que acontece conosco. Ou nós aceitamos ou nós escolhemos. É verdade. E aí, quando a gente se esquece, a gente vai realizar alguma coisa, a gente fala, eu fiz quando dá certo. Mas quando não dá certo, raramente você vai ver alguém batendo no peito e falar, a responsabilidade é minha. Fui eu que escolhi ou fui eu que aceitei? Quando na verdade é. Então, isso é um ponto, assim, que foi uma das chaves que mudou muito a minha vida desde pequena. Alguém falava alguma coisa pra mim, eu falava, deixa eu bater um lero com Jesus aqui. Se Jesus falar, ok, eu tô indo. E isso é muito importante. E essa sua conexão de Deus, ela vem também desde muito nova? Você já conhecia Deus, de ouvir falar, de experiência? Sua família é uma família cristã? Conta pra gente disso. Sim. Porque eu acho que essa certeza de quem você é em Deus é o que impulsiona, né? É o que te faz olhar pra frente, olhar pro futuro e falar, não, eu consigo, eu vou chegar lá. Porque eu tenho alguém acima de mim que tá no controle de todas as coisas, né? Exatamente. No MasterChef eu passei por uma coisa muito importante. Eu já sabia quem eu era, eu já tinha minha certeza em Deus, em quem eu era, mas muitas vezes você se perde, é muito fácil de se perder. E quando você se perde da plena consciência de quem você é em Cristo, você perde seu chão. Porque quando você sabe quem você é, você não quer ser mais ninguém no mundo. Porque você sabe que tem um sonho, um projeto que foi desenhado pra você. E eu sabia disso desde muito pequena, porque eu falei isso há pouco tempo. Assim, eu falo isso, mas os meus amigos íntimos não sabiam disso. A primeira vez que eu falei isso, acho que foi no MasterChef. Eu venho de pais adotivos. Só que não é tipo assim, seu pai é adotado? Não, é os meus 2 pais. A minha mãe, ela foi pegada desnutrida na rua e o meu pai ele foi trocado por um leite pinga. Então, os meus 2 pais são adotados. E eu cresci numa família muito cheia de amor. Então, isso nunca fez diferença, nunca colocou em xeque, em dúvida, quem eu era. Por quê? Porque eu cresci numa família cristã. Os meus pais, eles eram da igreja, o meu avô era segundo pastor da minha igreja. E acabou que quando os meus pais se separaram, eu cresci muito com os meus avós. Uhum. E o meu avô, cara, ele é a alegria do Espírito Santo em pessoa, sabe? Ele é assim, eu olho pro meu avô, ele me ensina sem falar uma palavra. E eu cresci muito com meu avô. Então, o que meu avô me ensinou? Que a minha base era Deus. Quando eu queria alguma coisa que eu não podia ter, meu avô me ensinava a pedir pra quem? Pra Deus. Aí eu fazia o quê? Ele falava assim, vai ter vigília. Aí oração, né, era conversar com Deus. Eu falava, vai, vô, deixa eu ir. 5 horas da manhã, um frio lascado. Eu colocava a blusinha de frio, pegava a bicicleta e ia pra ele com a vigília. 4 da manhã, 3 da manhã. E lá eu me lembro que eu chegava na igreja, eu ajoelhava e eu falava, Pai do céu, deixa eu ver como eu vou ser uma boa atriz. Olha o que eu falava pra Deus. Deixa eu ver como vai ser. Porque eu já acreditava, sabe? Eu já sabia que Deus ia me levar pra outros lugares. Eu já sabia que ele tinha coisas pra mim, que ele tinha desenhado coisas pra mim. Então, ter essa base foi muito importante pra mim. Por quê? Tudo na minha vida é fé. Tudo na minha vida é fé. Olhar pra um chiclete e acreditar que eu ia chegar em um lugar longe, alto, sabe? Que eu ia ser uma pessoa de sucesso, que eu busco ser uma pessoa de sucesso todos os dias. E
sabe? Fé e correr atrás, né, ela? Porque se Muito. você tivesse toda a fé do mundo Mas e não ainda correr assim atrás. não movesse, as coisas não iriam acontecer, Não, né? Então, Exatamente, desde as muito pessoas nova. confundem, né? Exatamente. Isso. Ah, eu tenho fé. Aham. Mas se você não se mexer Vou ficar também, sentada você podia estar lá no esperando. interior até hoje, fazendo alguma coisa na sua cidade até hoje e não ter saído De de boa, lá. né? Exatamente. Falar, com e aí, fé Deus, que... você não vai fazer, não? Exatamente. Tipo isso, né? Não, é Não total, vai você assim. vender seus bolos, né? Masterchef foi um exemplo disso. Masterchef, quando eu me inscrevi no Masterchef, eu fui lá, fiz meu vídeo sozinha. Uhum. A menininha que eu cuidei durante 8 anos gravou o meu vídeo. O nome dela é Paola. Beijo, Que Paola. legal. Tata te ama. Hoje ela tá uma moça linda. Ela me gravou. E aí, quando ela gravou meu vídeo, eu fiz a minha inscrição quietinha. Eu orei. E aí eu liguei pra minha pastora. E a minha pastora me entregou uma palavra sem saber sobre o que eu estava orando. Uhum. E a palavra foi uma palavra de confirmação. Inclusive, na oração, Deus falou assim... Na palavra que ela me deu, ela falou assim... Deus está de acordo com o desejo do seu coração... E ele vai te dar o que você estava pedindo. Uau. E eu estava pedindo um curso no Le Cordon Bleu. Olha só que louco. E aí eu peguei e falei assim... Eu falei, tá, tô pedindo um curso. Porque eu já tinha formado em 2 faculdades. E aí eu tava trabalhando numa coisa que eu não gostava, que era publicidade. Falei, e agora, né? Eu vou entrar no Masterchef, vou ganhar a bolsa e vou estudar. Mais uma bolsa, né? Mais uma faculdade curso. ali. E aí a Paula gravou pra mim, eu fiz, mandei um vídeo. E aí nisso, quando eu orei com a minha pastora e Deus me deu essa confirmação, falei, amém. Aí eu mandei um vídeo e fiquei esperando. Daí o meu esposo, tipo, no 3º dia assim que eu tava esperando, meu esposo virou pra mim e falou, amor, você sonha alto demais, essas coisas é pra quem tá em São Paulo, essas coisas não acontecem aqui e tal, não sei o quê. E eu sou assim, minha filha, quando eu converso com o Jesus e o Jesus fala que vai fazer, eu falo, opa, aqui não. Quero ver, né? Aí eu esperei ele dormir. Quando ele dormiu, eu ajoelhei e falei, Jesus, amanhã eu não vou ir trabalhar. Eu trabalhava com ele. Não vou ir trabalhar. Eu vou ficar o dia inteiro em casa estudando, porque o Masterchef vai me ligar. E aí, eu falei pra ele, ó, não vou ir trabalhar, vou ficar aqui. Ficar o dia inteiro estudando. Ele, tá bom, né? Ele era meu chefe. Aí eu fiquei. Quando deu 6 da tarde, o meu telefone tocou, número restrito, né? Que eles ligam a primeira vez pra nós. E aí eu peguei meu telefone assim e saí correndo. Meu telefone era de São Paulo. Saí correndo lá pra fora. Fui atender, caiu a ligação. Falei, não acredito que caiu a ligação. Falei, era o Masterchef, era o Masterchef. Aí eu subi em cima de uma árvore, fiquei lá uns 15, 20 minutos. Aí eles ligaram de novo. Eu atendi. Acho que era a Adri. Era a Adri que me ligou a primeira vez. Aí depois foi a Rafa. Eu ia eu falar, criei uma foi a conexão Rafa, muito porque- grande com a Rafa. Rafa, já falei que eu te amo hoje. Eu falo direto com a Rafa. E aí eu atendi, assim, ela falou assim, eu falei, oi, tudo bem? Ela, oi, eu queria falar com a Ayla. Eu falei, você é do Masterchef? Ela falou assim, nossa, apareceu meu número aí? Eu falei, não, é porque eu tô esperando você me ligar o dia inteiro. Eu já sabia que você ia me ligar. Porque eu confio no Deus que eu tenho. Mas eu fiz o quê? Eu ajoelhei, orei e fiquei o dia inteiro estudando. Então, não adianta você ficar tipo, ai, Senhor, por favor, me dá isso e fica aqui. Eu falo que a única coisa que cai do céu é cocô de pombo e chuva. Total. O resto, meu filho, não fica esperando não, porque se cair vai te machucar. Então, é isso, sabe? É você não ficar... Uma coisa é você esperar em Deus e outra coisa é você só esperar de Deus. Esperar porque você sabe que não tem mais nada que você possa fazer. Você já fez toda a sua parte e agora você precisa passar pelo processo da espera, né, Ayla? Exatamente. Eu acho Essa que espera esperar faz sentido. em Deus É. é aquele processo que você... Tipo da borboleta, eu sempre dou esse exemplo. É quando você tá dentro de um casulo. Quem que gosta de uma lagarta nojenta? Ninguém gosta de lagarta. Ninguém quer pegar a lagarta. Ninguém quer ser a lagarta enquanto ela é feia e nojenta. E ninguém quer ficar dentro de um casulo sozinha. O que é um casulo? Um casulo parece uma folha seca, velha. Mas eu falo que quando é esperar em Deus, é enquanto você tá naquele casulo sozinha, se sentindo sozinha, feia, que ninguém quer estender a mão, é enquanto Deus está desenhando as suas asas. Porque todo mundo quer ser a borboleta. Ninguém quer ser a lagarta, mas todo mundo quer ser a borboleta com lindas asas. Então, eu acho que esperar em Deus é isso. Agora, esperar de Deus é você ficar lá esperando e não fazer nada. O máximo que você vai receber é algo pequeno, porque se você estivesse fazendo alguma coisa, o que você recebesse de Deus poderia ter sido muito melhor, porque Ele tá confiando em você, sabe? Então, eu acho que tem essa grande diferença. É verdade. Exatamente. É verdade. E aí, te ligaram, foi pro Masterchef. Foi, mulher. Foi me meter lá. E como é que foi essa experiência, Ayla? Cara, ai, foi loucura.
A minha sogra morava em Santos. Aí esse dia que eles me ligaram, eu saí correndo pro hotel do meu esposo. Cheguei no hotel gritando. Eu passei, eles me ligaram, eu passei, não sei o quê. Já tava enlouquecida, né? Achando que já tinha passado em tudo. Já tava comemorando a vitória, não gente. sabia eu que ainda tinha umas cóleras ali, umas dores de barriga pra passar. Aí meu sogro morava em Santos nessa época. E aí eu falei pro meu esposo, eu vou arrumar as minhas coisas e eu não vou voltar. Ele falou assim, amor, você tá doida? Tá louca? Você vai fazer embora. um teste? Não, ele falou, você vai fazer um testezinho, querida. Tipo assim, hello, pé no chão, né? Só que o Léo, ele me apoia muito. E é muito engraçado essas coisas, né? Ela, assim, como as pessoas ao nosso redor são as pessoas que mais veem empecilhos e dificuldades e não conseguem ver como a gente vê e acreditar. E olha só que engraçado. Essas pessoas, que é o que eu falei, né? O que elas falam é muito fácil de entrar como verdade no nosso subconsciente, porque é pessoas que você confia. Só que elas te amam muito. E elas Isso têm é um medo ato de amor. Exatamente. Sabe? Mãe, é um ato de amor. O Léo, nossa, o Léo, amor da minha vida. Te amo. O Léo, ele me apoia em tudo. O Léo, ele me apoia em tudo. Tudo, eu falo, amor, eu quero fazer isso. Tá bom, amor, vai. Eu casei, ano passado que eu casei mesmo no papel, né? Mas eu e o Léo, a gente tá junto há 10 anos. Uhum. E eu falei, eu vou pra São Paulo. E ele, tá bom, acabou de casar. Um ano, nem um ano. Tá bom, amor, tá bom, vamos lá. Ele me apoia em tudo. Mas o amor faz falar assim, calma, pra você não se machucar, Exatamente, né? Sabe? é um Calma, medo, né? Calma. E assim, o Léo tentou fazer, né? Mas não adiantou nada, minha filha. Porque eu gosto é de levar os tombos mesmo, porque pelo menos eu saio aprendendo alguma coisa. E aí eu falei, eu não vou voltar. E eu fui pra Santos. E aí eu fiz o primeiro teste, só que eu fiz o primeiro teste acho que em novembro. E aí você tem que esperar todo mundo fazer o teste da primeira fase para depois passar para a segunda fase. E aí eu fiz o primeiro teste, aí depois foi o segundo teste, aí depois o terceiro teste, aí depois mais, sei lá, aí depois é muito rápido, de repente eles te ligam na mesma hora, de repente eles te ligam uma semana depois, mas em todos os momentos eu sabia, o dia que eles iam me ligar, eu sabia, sabe, eu sabia, assim, tem até um vídeo no meu Instagram, porque eu pegava, quando alguém meu telefone tocava, eu já falava, pega o celular, que é eles, eu tinha certeza. Então, eu fiquei um tempão esperando, e aí até que foi pra fase televisionada. Sim. E eu me lembro até hoje, uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida foi o dia que eu peguei Relevental. Não sei como foi pra você, Fê. Como foi pra você? Não, foi loucura demais, né? O meu foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Eu tava, tipo assim, todas as vezes parecia que eu sabia que era o MasterChef me ligando. Só que o meu ano foi bem da pandemia. E é foi uma verdade. loucura, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí o pessoal ligava e eu fazia as perguntas, e eles falavam assim, eu não sei nem se vai ter um MasterChef, calma, mas eu não sei de nada. E nem eles sabiam e nem a gente sabia o que ia acontecer. Mas também foi, tipo, exatamente isso. Era Deus, toda hora, tipo assim, eu tinha certeza que eu ia. E o mais louco, eu faço aqueles quadros de visualização, sabe? Uhum. Não sei se você faz. Faço muito. E aí eu peguei e fiz o quadro de visualização. E eu fiz o quadro de visualização, é muito louco. Eu no Masterchef não, né? O Masterchef, só que com 6 participantes. Vocês acreditam? E eu não fiz, tipo, vitória, não fiz nada. E foram 6 participantes. Que muito legal. louco E isso, eu fiz né? e coloquei a Paola me entregando o avental. Olha. Tem uma foto da Paola me entregando. Gente, assim. é muito louco É muito louco isso. Nossa. Eu acho que isso é uma conexão tão linda com Deus, porque é o que eu falei quando É o era que criança. você Eu falava, Deus, visualiza. deixa eu ver. Deixa eu Então, ver. quando você fala, Deus, deixa eu ver, deixa eu dar uma espiadinha, sabe? Parece que quando você coloca num quadro de visualizações, pra quem não sabe, quadro de É visualizações. exatamente isso que eu ia falar. É tipo assim, você colocar, desenhar, escrever, desenhar é melhor, ou colocar imagens de algo que você queira muito. Vai, um exemplo, sabe? Só um exemplo. Um carro. Você coloca lá o carro, cuidado. Talvez você ganhe exatamente daquela cor, daquele jeito. Vocês não estão entendendo. Eu contei isso no meu Instagram, o que aconteceu. Ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz um quadro de visualizações. Mas eu fiz, e sabe, tipo, quando você faz e deixa, tipo, não imprime, eu não imprimi, não fiz nada. Eu falei, é pro ano que vem. E aí, tipo assim, eu fiz um pouco antes do meu casamento. E aí eu casei, fui pra lua de mel, viajei, não sei o quê. E eu falei, tipo, ano que vem eu vejo. Eu fiz isso em novembro, que eu casei em dezembro, dia 4. Então eu não imprimi, não fiz nada. E deixei lá o quadro, nem visualizei, tipo, eu só fiz mesmo.
Aí, esse ano, em janeiro, eu falei, tipo, eu preciso trocar meu carro, tal. E comecei atrás. Eu e o Bernardo indo atrás. E eu nem lembrava o carro que eu tinha colocado. Eu não lembrava, juro por Deus. Chegou em janeiro, foi. A gente não falou que queria um carro específico. Falou, eu quero um carro assim, mais ou menos tal quilometragem. Apareceu. Na hora que apareceu o carro, eu não lembrava que era meu carro. Eu falei pro vendedor, olha, esse carro, se você falar que é meu, porque eu quero. Ele falou, mas tem uma pessoa na frente, Fernanda, não vai dar. Já tem uma mulher que quer esse carro e ela falou que vai pegar hoje. Eu falei, olha, então vamos fazer assim, se até as 4 da tarde ela não te transferir o dinheiro, é meu. Aí ele pegou e falou, tá bom então, porque ela falou que vai transferir hoje, então se ela não transferir é seu. Aí deu 4 horas da tarde, ele apareceu, porque a gente trabalha vizinho, né? Ele foi lá no meu escritório e falou, Fernanda, é seu. Ela falou que vai transferir só amanhã, eu falei que ela já tinha perdido que eu estava na frente. Você me transfere? Eu falei, transfiro. Cheguei em casa, mexendo no meu computador, limpando meus arquivos, abri. Quadro de visualização. Um carro. Era o carro. Uau! A mesma cor, o mesmo ano, o mesmo tudo. E eu não lembrava. Falei, caraca! É muito maluco isso. É muito maluco. Eu coloquei no mesmo quadro do MasterChef que eu queria noivar. E eu escrevi embaixo, assim, eu coloquei um pôr do sol e eu escrevi embaixo assim, o pôr do sol mais lindo do mundo. Eu escrevi Uau! exatamente isso no meu quadro dos sonhos. No final do ano a gente tinha uma viagem pra China, lá quando eu noivei, né? E aí eu não sabia. O meu esposo ele andou, a gente ficou 30 dias na China. Ele ficou 30 dias com a aliança no bolso, escolhendo o lugar pra pedir o noivado. Só que nunca dava. E na volta a gente passou por Dubai. Eu nem sabia que a gente ia passar por Dubai, porque eu ganhei a viagem, eu não tinha a menor noção de que eu era tava acontecendo, onde eu tava indo. Só tava Quanto é indo. que custava brincando, nada, não sabia nada. Só tava. Só tava. E aí a gente foi fazer um passeio daqueles da Safari. areia das dunas lá. Eu falando safari, você tava dunas. lá, né? E aí, lá No deserto. no deserto, É lindo aquele a gente pôr do sol. subiu. E aí ele falou assim, mãe, vai ser agora. É E eu agora. não percebi. E ele desceu no carro, pegou com a mãe dele. E era pra ele ter pedido no restaurante lá mais alto do mundo, ele tinha reservado. E a mesa deu errado. E Olha. todo mundo tava muito cansado e dormiu. E deu errado. E foi no pôr do sol mais lindo do Deu mundo. errado pra dar certo, né? Cara, é por isso que eu falo, cuidado com o quadro dos sonhos, gente. Porque, real, é tipo assim, geralmente é a mesma cor, os testemunhos são muito parecidos, de que são coisas assim, quase idênticas com o que você coloca ali. Porque eu acho assim, tudo é energia, né? Então você tá mandando pra Deus aquele sonho ali. E aí a gente sempre esquece que a gente é filho amado, sabe? Quando você pede, cara, quando você pede com o coração, quando você tá no caminho do Senhor, Ele vai te dar. E não seja ansiosa, né? Porque a ansiedade, às vezes, não faz com que... A ansiedade não permite com que você viva as coisas da maneira que tem que ser vivida. Então, Exatamente. assim, Se você quer coloca lá. atropelar. Exatamente, coloca lá e que seja na vontade de Deus. No momento certo, vai acontecer. A minha mãe sempre me falou muito, assim, desde muito nova. Todas as vezes que eu me desesperava por alguma coisa, ela olhava pra mim e falava assim, Letícia, tudo o que você foca, expande. Tudo. Então, assim, se você quer fazer isso, foque nisso que vai dar certo. Mas não se desespere. Porque se você focar, se você acreditar, vai se expandir. E as coisas acontecem. Então, assim, como os nossos pais são fundamentais na formação da nossa mentalidade como pessoas, né? Total. É Então, como se eles assim, plantassem uma sementinha do fruto total. que eles querem que a gente dê, né? Exatamente. Total. Porque aquela sementinha que eles plantam ali vai dar um fruto um dia. E depende muito do que foi plantado, né? Uhum. Total. Que legal. Demais. Ela, e assim, beleza, uma experiência incrível no MasterChef, mas com certeza você tem vivido coisas pós-MasterChef que são, assim, inacreditáveis, né? Pra menina que saiu lá de Goiás, Então, né? assim, essa é uma parte que, inclusive, tem me levado a palestrar, que eu não imaginei que eu faria um dia. Porque, assim, todo mundo pensa, né? Vamos ver como é que foi com a Fê, eu não sei. Mas que eu nunca conversei com ela sobre isso, mas onde eu vou, que eu vou contar essa parte, eu tenho que contar isso. Todo mundo pensa assim, nossa, é maravilhoso, é incrível, você sai com o Instagram cheio de pessoas e todo mundo te ama. É legal. Mas pra mim, Ayla, o MasterChef, ele foi uma fase em que eu passei com Deus de aprendizado. Uhum. A primeira fase foi de autorresponsabilidade, foi quando eu era criança. Quando eu cheguei no MasterChef, eu tinha autorresponsabilidade, eu dava cara a tapa.
Eu seguia, fazia o que eu queria fazer. Mas eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha Não sabia lidar. autoconhecimento, sabe? De inteligência emocional. Isso é muito importante, né? É muito importante. Porque você é o que faz, é o que controla ali as suas ações, as suas emoções, É o que sabe? segura na base, né? E, Porque gente, pra você não total. cair... Inteligência emocional é uma coisa que tinha que ser estudada na escola. Muito. Nossa, a gente tem tantas matérias irrelevantes. Inteligência emocional é a base de tudo. Você só é uma pessoa de sucesso se você tem inteligência Você emocional. tem. É a inteligência mais importante das 7 Total. inteligências que existem. Exatamente. E tem gente que assim, mas fulano tem sucesso e não tem inteligência emocional. É impossível. É. A pessoa tem outro nome, chama de outra coisa, mas é inteligência Ela tem emocional. que ter, exatamente. E pra quem não sabe, né, vamos lá falar, né? Porque tem gente que também não tá muito nessa área. Inteligência emocional é você saber usar as emoções certas no momento certo. Então, assim, não é que você não fica triste nunca mais na vida ou que você é sempre feliz. Muito pelo Mas contrário. você sabe usar essa tristeza pra te potencializar ou te deixar jogar você dentro de um Exatamente. buraco. E na intensidade certa. Exatamente. Então, assim, bati o carro. Você não vai sair lá feliz. Ai, bati Né? o carro. Não. Você vai ficar triste, com raiva, Sim, nervoso, tudo. exatamente. Mas na intensidade certa. É o momento certo? Bateu o carro. Então, você foi lá, bateu o carro. E você Tá vai tudo ficar bem. Tá tudo bem. Mas você ficou com raiva, nervoso e tal. E a intensidade é você não sair xingando o cara na rua, a pessoa que você Desesperar. bateu, Exatamente. xingando tudo. Então, assim, é realmente isso. Você saber usar no Pra momento quem não certo. sabe e quiser saber o que não é inteligência emocional, assiste MasterChef na temporada. Você vai ver outra pessoa lá. Mas era real. Eu me comportava como uma criança. Uma criança, ela não tem inteligência emocional, ela tá aprendendo um processo. Então, o que ela faz? Quando alguém briga com ela chora. Quando alguém elogia ela ou dá um presente, ela sorri. E eu era exatamente assim. Ganhou, eu pulava de alegria igual uma Mas, criança. Ayla, é muito louco, porque lá dentro do MasterChef parece que é um mundo paralelo. Assim, você eu acho que esquece de tudo. É muito louco, mas eu acho que lá dentro tudo é intencionado, assim, parece que tudo é maior. É mais intenso. É mais intenso, assim, é muito louco, porque, não sei, É porque não sei quando explicar. quando você é colocado sob pressão, o que acontece? Eleva todos os nossos hormônios, assim, todos Sim. os nossos sentimentos a um grau muito maior, sabe? Do Da que na gente vida, sentir, né? da gente, de tudo. E aí, você tá lá dentro. Aí, você tá o tempo todo tenso, atento. E você sabe que tem milhões de pessoas te assistindo, Seu né? fósforo, eu esquecia disso, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas, assim, que eu, sabe? Acho que você não consegue lembrar. Eu perguntei muito pra Deus assim. Eu falei, lembra que eu falei no início? Eu falei assim, eu falei pra Deus que na oração que eu pedi, eu falei, Senhor, se for do Senhor pra eu ir, se esse sonho for do Senhor, eu quero ir, mas eu quero ganhar a bolsa. E aí, quando eu fui, a minha temporada no MasterChef, ela foi do início ao meio, eu era humilhada, fracassada, eu errava, eu chorava, eu era eu não conseguia fazer um brigadeiro decente, e eu fazia brigadeiro desde os 8 anos de idade. Quando, do meio do programa pra frente, exatamente do meio do programa pra frente, mudou. Tudo mudou. E tudo mudou, e aí, tipo assim, começou a sair até no jornal, na UOL. A Ayla começa a se levantar, improvável, não sei o que, e todo mundo falou, nossa, agora vai, não sai, ela vai ganhar, nossa. E eu realmente tava ganhando prova como líder, como sozinha, e indo. De repente, chegou no top 5 naquele bendito bacalhau. Não como bacalhau até hoje. É brincadeira, gente. Mas quase que não é brincadeira. Eu saí. No dia que eu saí, quando eu baixei assim pra ver meu bacalhau no forno, tem exatamente essa cena no programa. Eu olhei no vidro e parece que Deus falou comigo ali. Eu olhei no vidro e Deus falou assim, até aqui. E eu, não é possível que você saia hoje. Só que eu sabia. Quando eu olhei o meu olhar no vidro do fogão, assim, eu sabia. Tanto que, quando tá eu e a Juliana lá na frente, eu falei, Ju, eu já sei, sou eu. Aí, quando a Paula fala, nossa, a dor foi, assim, intensificada. E aí eu cheguei em casa e eu fiquei 3 dias chorando. E eu falei assim, e aí que tá, todo mundo fala, nossa, mudou a sua vida, mudou. Mas o tempo de maturidade, de entender tudo o que aconteceu ali naquela intensidade, leva tempo. Sim. E nesse tempo, o que ninguém sabe, o que poucas pessoas sabem, é que a maioria das pessoas que saem do programa entra em pânico, entra em choro, entra em desespero. Umas nem ligam e depois vão depois da baixa, sabe? É um descontrole emocional.
de inteligência também. Porque é uma mudança de vida muito drástica, né? Muito doido. Eu era sem ninguém na rua. De repente eu saio na rua, vem um grupo de adolescentes querendo tirar foto, vem uma pessoa que eu nunca vi na vida e parece que a pessoa me conhece, né? que te ama. E você fala, meu Deus, como é que eu não vou abraçar essa pessoa? Que amor, você quer apertar, né? E aí, nesse processo, eu entrei em depressão, eu emagreci 9 quilos. Eu fiquei muito mal. E aí, eu falei, nesse pouquinho de tempo, tava acontecendo o programa ainda. E aí eu orei pra Deus e eu falei, Senhor, por quê? O Senhor falou pra mim que ia me dar a bolsa. Por quê? Por que aconteceu isso comigo? E aí, na minha oração ali, Deus me respondeu, Deus falou comigo claramente. Eu precisava exatamente da sua história, porque não era sobre você. Era sobre o que as pessoas iam pegar da sua história e transformar a vida delas. Então, não era sobre você. Era Calma. sobre os outros. Era sobre o outro. Era sobre estar ali servindo. Que é, o que eu faço? Chefe confeiteiro, o que a gente faz na cozinha? A gente serve, sabe? Esse é o meu trabalho. Esse é o meu propósito. Servir e obedecer. Foi nesse momento que você entendeu o seu propósito, ela? Foi nesse momento que eu entendi o meu propósito. E eu falei assim, uau. Isso é tão uma chave, tão grandiosa, que as pessoas ficam assim, o que eu faço? Como que eu empreendo? O que eu faço? Como que eu empreendo? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Empreender nada mais é do que servir ao outro. Não importa a sua profissão. Se você trabalha com moda, se você trabalha com cozinha, se você trabalha com marketing, você sempre vai precisar de alguém para você servir o que você está vendendo, o que você está ensinando, o que você está compartilhando. E cozinha é isso. É servir ao outro. E Jesus veio na Terra fazer o quê? Servir totalmente. A nossa vida. Ele era o rei. Ele podia estar lá. Mas ele veio servir as nossas vidas. E tem uma passagem muito, assim, muito incrível. E pra mim é uma das passagens mais lindas, assim, que fala muito no meu coração. Quando eu me lembro, quando eu tô na cozinha e eu lembro que lá é o meu lugar no mundo. Porque eu lembro tudo que o MasterChef me ensinou. Tudo que o MasterChef fez com que eu passasse para que eu entrasse numa cozinha hoje com o máximo respeito pelo que eu vou fazer para servir para outras pessoas. A ponto de, se eu fiz uma sobremesa para vocês, eu quero que vocês comam, eu quero ficar olhando vocês comerem. É isso que me alimenta, é o servir vocês. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 22, acho que é lá pro capítulo 19, 27, alguma coisa assim, do 19 para frente, quando Deus está na mesa, inclusive na Páscoa, né? Páscoa tá aí. Deus está na mesa com os discípulos. E aí é quando Deus fala que alguém vai trair e tá ali com ele. E quando Deus está falando aquilo, ele fala uma mensagem muito forte, que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com o nosso propósito, que tem a ver com gastronomia, com cozinha, com confeitaria. Que Deus fala assim, quando ele fala isso, os discípulos começam entre eles. Mas eu sou, né? Tipo assim, o queridinho de Jesus não vai ser eu jamais ia fazer isso, eu jamais ia fazer aquilo. E eles começam a disputar a importância deles na mesa. E aí Jesus fala assim pra eles, quem é mais importante na mesa? O que está sentado, deveria ser o que está sentado sendo servido, certo? Mas eu estou aqui convosco servindo vocês. E quando Deus fala isso, é em dois sentidos. Não é só o que ele estava servindo na mesa para eles, mas era também o que ele estava fazendo aqui nessa terra, que era servir a nossa vida, servir a nossa alma, a nossa salvação, porque ele não precisava. E ele era quem para estar aqui servindo? Exatamente. O rei, sabe? Então ali no MasterChef eu aprendi muito isso e eu servia com muita facilidade. Na minha prova de entrada, eu parei minha prova para ajudar uma senhorinha que eu amo, Dona Fátima. Na minha final, eu dei metade do meu leite pro Rodrigo. E eu sempre... Isso sabe, de mim. E aí, quando eu questionei Deus e Deus falou isso, eu falei, então amém. Então a minha missão lá foi cumprida. No outro dia me ligaram, vai ter a final. Aí eu falei, então tá, vamos na final. Já fui na final mais conformada e tal. A gente chega na final, tem o quê? E Deus falou assim pra mim que ele tinha guardado a dupla honra. Porque eu perguntei, por que eu fui tão humilhada? Às vezes a gente julga, a gente critica Deus ou fala assim, meu Deus, por que não deu certo? Por que não deu certo? Por quê? Mas você não espera a resposta de Deus. E quando você espera, você entende. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi pra final. Chegou na final, era o ano da Le Cordon Bleu no Brasil. E a Le Cordon Bleu falou o quê? Eu vou dar uma bolsa. Aí, quem que vai escolher? O público. Eu era, tipo assim, a hater TTT do Twitter era eu e o Elton todo final de semana, né? Então tinha de sobra. Mas eu não desisti. E aí, a gente, no final da bolsa lá, deu 1.063.000 votos. Eu fiz as contas, eu precisava de 8% dos votos para ganhar a bolsa.
Eu ganhei com 86% dos votos. Foram Uau. 863 mil votos pra mim. Então, Deus cumpriu o que ele falou pra mim. Porque eu fui lá e cumpri o que ele tinha pedido pra mim fazer, E sabe? você ainda foi honrada não só pelo programa em si, mas pelas pessoas que te escolheram, né? Dupla honra, sabe? Eu fico toda arrepiada. Então, ali naquele processo do MasterChef, foi muito lindo, né? Voltando à sua pergunta, que a gente vai lá longe e volta. Foi uma chave que virou minha vida. Mas não acontece de uma hora para outra. Não acontece, gente. Não adianta. Não, tudo precisa do seu tempo. A gente tem que aprender a olhar o que Deus fez. Ele fez o mundo em 7 dias. Ele podia ter feito assim, ó. Mundo. Foi 7 dias. Ainda descansou no 7º, né? A árvore. Deus podia falar assim, não, você vai tacar semente, vai, bum, crescer uma E árvore. você vê o próprio É Jesus tempo. também, né? O tempo que ele teve pra ele começar a fazer milagre. Ele poderia ter Tudo tem seu nascido e tempo. começado a já ter sua vida pública e servir. E ele teve que até esperar a confirmação de Maria pra Maria falar, não, filho, você tá pronto e é hoje que você vai fazer seu milagre. Então você vê que até Exatamente. Jesus teve o tempo dele Tudo de amadurecimento por mais Começar que o ele seu seja ministério. Deus, né? Pra começar tem. o seu ministério. E aí foi isso no MasterChef que rolou, e assim, foi um momento de aprendizado muito grande na minha vida, e que me trouxe onde eu estou hoje, mas também levou tempo. E foi onde eu tô hoje, né? Hoje eu tô me empresariando as minhas coisas, hoje eu trabalho como empresária nos meus projetos, nos meus negócios, e que também leva tempo, Leva, sabe? É exatamente. um dos pontos, né, que a gente vai chegar, né, que isso aqui é sobre empreendedorismo também, e Jesus é um ótimo empreendedor, viu, gente? Vocês se E a liguem Bíblia aí. é um ótimo Ensina, manual. exatamente. Então, isso também precisa de tempo. E aí foi depois do MasterChef, virou minha chave, mas teve esse processo. E é importante falar desse processo, porque as pessoas elas estão acostumadas a olhar a gente na rede social e comparar o bastidor dela com o nosso palco. Quando, na verdade, a gente também tem um palco. Total. Sabe? Ontem eu postei na minha rede social lá minha semana. E minha semana começou, gente. Eu até postei a foto sem filtro lá, porque eu comecei, foi terrível. Mas ela terminou de outra forma. E tá tudo bem, também acontece do lado de cá, sabe? Então foi um tempo maravilhoso na minha vida. Me ensinou o MasterChef, transformou a vida de outras pessoas, assim como transformou muito a minha. Mas foi tudo guiado por Deus. Foi tudo entregue na mão de Deus, sabe? Pra acontecer do jeito que aconteceu. E foi incrível. E agora a gente tá o quê, né? A gente tá colhendo um fruto aqui, plantando outro, colhendo um aqui, E plantando assim, outro. E aí mudou a chave, literalmente. E depois eu do vi MasterChef. que a Ayla falou, né, esses dias, também sobre que ela saiu da cozinha, porque antes ela falava, eu tô fazendo minha parte, tô cozinhando, e os outros fazem a parte deles. E que ela Exatamente. entendeu que ela precisava estar em todas as áreas, fazendo tudo, e ela tomar conta da vida dela, né? Ela governar realmente tudo que ela tem. Eu acho que isso é uma chave muito importante, que as pessoas esquecem. E também, falando isso de servir, hoje eu tava escutando um podcast de Paulo Vieira, que eu amo o Paulo, né? E ele tava falando uma coisa que, nossa, é muito verdade. Que as pessoas acham, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Qual que é o seu ramo? Meu ramo é vestuário. Eu tenho um restaurante. Qual que é o seu ramo? Meu ramo é gastronomia. Mas não, o ramo de todo mundo é servir pessoas. Então, quando Exatamente. você entende que qualquer coisa que você faça, você está servindo pessoas, é onde muda o jogo, porque tudo é servir, Total, né? total. Servindo pessoas e resolvendo problemas, né? Resolvendo Porque o problemas. empreendedorismo, ele precisa resolver alguma dor, né? Seja uma dor boa, seja uma dor ruim, ele precisa resolver alguma dor de alguém. E é muito interessante, né? A Fê, por exemplo, a Fê tem vários restaurantes super nova. E é muito interessante ver a questão da inteligência emocional nela, porque, imagina, você também começou a trabalhar com 8 anos de idade. Você, Fê, também começou a trabalhar super nova. Se a gente não entendesse que pra gente conseguir a nossa independência financeira como mulheres, a gente precisava resolver alguma dor, né? A gente não teria chegado até aqui, né? Vocês não teriam chegado até aqui. E Exatamente. é muito interessante ver que quando a gente entende o nosso propósito, né? Ela que você falou que entendeu o seu propósito, que era servir as pessoas, a gente realmente começa a concretizar as coisas de forma mais, até material mesmo, né? As coisas começam a acontecer de uma forma de que, não, agora já entendi pelo menos um pouco, porque a gente nunca vai entender tudo, né? Mas pelo menos um pouco de pra onde eu quero ir, né? Exatamente. Esse é até um dos pontos que eu trouxe, né? Que a gente falou que ia trazer aqui, né? Então aqui contando história, papiando. Não, e a gente nem viu o tempo passar, né? A gente vai... Exatamente. Mas assim, até entrando nesse assunto, o primeiro ponto, porque assim,
A minha chave agora virou, e linkando isso que a Fê falou e que você finalizou, que a minha mentalidade empreendedora, ela realmente começou a ser clarificada nos últimos 4, 5 meses da minha vida. Porque eu passei, e ó, por que leva tempo? Eu saí do MasterChef tem 2 anos. E não foi de uma hora pra outra. Quando eu saí do MasterChef, eu comecei a fazer as coisas, deixar minhas coisas na mão dos outros e tal, e não sei o quê. E aí tem uns 4 meses que eu tenho andado, assim, que eu fui pra Alphaville, e aí eu comecei a me conectar com outras pessoas, andado com o Paulo Machado, que me ensinou muito, é um cara extraordinário, que me ensinou o que é base de network, o que é base de ambiência, o que é base de uma empresa. E Renato também, Renato Ribeiro, ele é incrível, viu? Nossa, vocês deveriam até... é de mulher, né? Mas ele é ótimo, ele chega aqui, tá tudo bem. Renato é incrível. A gente vai ter que começar a considerar trazer homens também pro nosso Italki. Ele também me ensinou muito sobre negócios. E a minha mentalidade, ela mudou agora, nesses últimos 4 meses, justamente por esse ponto. Quando a primeira coisa... Eu trouxe aqui 3 pontos para uma pessoa começar a empreender, né? A primeira coisa que a pessoa tem que mudar quando ela começar a empreender, quando ela falar, eu quero empreender, é a mentalidade, é a metanoia. É ela fazer assim, peraí, deixa eu mudar a chave. Não, ela, mas eu já vendo um sapato. Não, mas peraí, você tem que ter visão de empreendedora. Você não tem que ter visão de vendedora de sapato. Uhum. Ser vendedora de sapato é ruim? Não, eu sou boleira. Eu sou boleira, sou confeiteira boleira. Eu tenho 2 faculdades e não tenho diploma de gastronomia, mas eu sou boleira, eu sou chefe, eu sou cozinheira. E agora eu sou empresária. Porque, por exemplo, as minhas alunas, eu tenho um curso, né, de confeitaria. Eu falo para as minhas alunas, você não vai conseguir levantar o seu negócio enquanto você não olhar para o seu forno e para sua batedeira e pensar assim, são 2 colaboradores, a minha cozinha é a minha empresa. Se você olhar, é a minha cozinha, é meu forno, é minha batedeira, eu sou a que bate o bolo. Essa parece bobo, mas essa é a diferença. É você não ser a pessoa. Se você é a pessoa que mexe o bolo, mas você tem que ter visão, mentalidade, deixar a metanoia acontecer, que é a mudança de mentalidade de empreendedora. Então, um bom empreendedor, ele já começa o negócio dele tendo visão de quê? De futuro. Ele não começa o negócio dele olhando aqui, sabe? Tipo assim, o meu negócio é esse aqui, eu vendo bolo. Não, mas peraí, o que eu posso fazer vendendo bolo? Sabe? Como que é? Peraí, deixa eu olhar esse bolo aqui de longe. Quantos bolos cabem aqui na minha visão? Porque aqui cabe só um, sabe? Então, o primeiro passo é você buscar essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Como, né, Ayla? O que vocês fazem aqui, que você falou que veio da rede social, né, o podcast, achei incrível. Network. Network é a primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Se você quer novos resultados, você tem que se conectar com novas pessoas, ter novas ações para você chegar em novos resultados. Porque senão, você não vai chegar em novos resultados. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Exatamente. Então, o que vai mudar a sua mentalidade para mudar a sua ação é com quem você tá andando, a ambiência que você tá vivendo. O teu ciclo, né? Próximo. Você tem que mudar, sabe? Você quer ser empreendedora? Cara, vai pra internet. Mas eu não consigo ir pra São Paulo. Vai pra internet, vai pros canais de YouTube, vai pras lives, vai buscar. Tem tanto conteúdo gratuito hoje na internet, gente. Então, o primeiro passo que eu trago aqui pra quem quer começar a empreender, seja na área da gastronomia, seja em qualquer área, porque eu acho que serve pra todas as áreas, é buscar a mudança de mentalidade. E isso você pode fazer através de um livro. Tem o Mente Milionária, que é um livro incrível. Tem podcasts que são incríveis. Tem tanta coisa. Tem Metanoia do JB Carvalho, que é incrível. Metanoia, então. Já chama Metanoia. Já chama Metanoia. E a primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa mentalidade para você abrir a sua visão. Senão você sempre vai ser funcionário de si mesmo. E aí você nunca vai ser um empreendedor. E era isso que eu tava fazendo. Eu era funcionária de mim mesma. Por quê? Eu não tinha visão. Eu não pensava diferente. Então, eu não ganhava dinheiro diferente. Eu ganhava dinheiro igual a todo mundo. Aí, quando eu falei, peraí, deixa eu ver aqui esse negócio. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui nessa bagunça. E aí, eu comecei a fazer isso, Fê. Há uns 3 meses, eu parei todos os meus negócios, eu deixei até minhas publis caíram todas. Eu falei, não, deixa cair, deixa eu entender o que tá acontecendo. E aí, eu comecei a partir pro segundo passo, que é o quê? Planejamento. Se você não planeja, se o primeiro passo é você mudar a mentalidade empreendedora e você montar uma empresa pensando no futuro dela, não no presente dela. O presente dela é o que você vai ter que construir ali e fazer, mas você tem que começar olhando o futuro dela. Isso vai te trazer visão empreendedora e mudança de mentalidade. O segundo passo é você fazer o planejamento. Sabe por quê?
Porque se você não fizer o planejamento, você vai fazer qualquer coisa. E qualquer coisa é para qualquer pessoa. É verdade. Então, se você quer ser um empreendedor, a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode ser qualquer pessoa. Você tem que pensar diferente para você ganhar dinheiro diferente. Porque ser empreendedor é você ganhar dinheiro. O que você faz? Eu sirvo. Eu sirvo as pessoas, eu sirvo. Meu propósito é servir e obedecer. Mas quando eu tô servindo, peraí, como é que eu posso servir mais? Ganhando dinheiro, meu amigo. É ganhando dinheiro que você pode servir mais. É ganhando dinheiro que eu posso ajudar mais. É ganhando dinheiro que eu posso fazer, que eu posso ter mais tempo para fazer live, sabe? Então você faz o quê? O planejamento daquilo ali, para você não ser qualquer pessoa. Senão você não vai chegar onde você quer. E aí você começa a fazer o planejamento. A galera que gosta de gastronomia, né, Fê, que sempre pergunta pra gente. Primeira coisa que eu falo é o quê? Pensa no nicho. O que é o nicho? É a visão de cima. Vai, gastronomia. Gastronomia. Beleza, o nicho é gastronomia. Qual que é o subnicho que existe dentro dessa área? É confeitaria, é comida quente, é restaurante, é comida chinesa. Aí você vai... Qual que é o subnicho dentro de comida quente? É comida japonesa, comida chinesa, comida portuguesa, comida brasileira. Qual que é o subnicho dentro de confeitaria? Tem 1 milhão. Exatamente. Então, imagina se você não se planejar. Você fala assim, não vou me planejar. Aí o que acontece? As alunas compram um curso de brigadeiro, aí compra outro. Ela nem planejou e já gastou todo o dinheiro que ela tinha pra teria investir. se ela tivesse planejado, ela já tinha montado a empresa. E é importante também você estudar, né? Porque tem gente que também... O planejamento faz total parte disso. Exatamente. Quero começar a empreender, já abre uma portinha, já começa a fazer as coisas mais ou menos. Então, assim, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vou estudar. Então, eu acabei de praticamente terminar o Le Cordon Bleu, tô repondo algumas aulas e comecei a fazer alguns cursos na ESPM. As pessoas falaram, nossa, mas você já tá fazendo outro curso, o que você tá fazendo? Eu falei, gente, eu tô estudando, porque eu quero ser melhor cada dia mais no que eu faço. Então, eu vou atrás de tudo que eu vejo que tá faltando. Olha, eu preciso melhorar nisso, então eu vou atrás disso. Preciso melhorar naquilo. Então, eu gosto sempre de estar estudando e evoluindo. E não é pros outros, é pra mim mesma. Porque a partir do momento que eu começo a estudar, minha mente vai expandindo e eu vou podendo crescendo e evoluindo dentro da minha área, né? Então, e mudando, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente percebe que a gente não sabe nada. Exatamente. Né? E como é importante também, né? Igual a gente tava falando do networking, eu fiz um curso agora, sábado, conheci várias pessoas da área que hoje já tô conversando com eles. Abre tantas portas. Exatamente, gente. O networking é incrível, é necessário mesmo, né? E as pessoas me olham hoje e falam assim, nossa, Fer, mas como, tipo assim, você mudou muito, transformou muito, né? Tipo, de 2, 3 anos pra cá. E o que me transformou realmente foi isso, foi ambiente, pessoas, estar no ambiente certo, com as pessoas certas. O mesmo ambiente que você nasceu, que você tá lá na sua casa, não vai te transformar em nada. Então, se você quer mudar... É o mesmo ciclo. Se você quer mudar... Exatamente. Muda o ambiente, muda o ciclo. Mas e meus amigos que ficaram lá? Gente, seus amigos podem continuar sendo seus amigos. Mas mudar o ambiente não é, eu vou abandonar tudo que eu tenho pra trás. Não, é você ter novas experiências. E novas experiências geram novos resultados. Com certeza. Você não tem como ter resultados diferentes tendo as mesmas experiências de antes, né? Toda vez que eu falo sobre estudo, eu falo de um ciclo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem obesidade cerebral, que é quando você estuda e fala, mas eu já estudei, mas eu não sei o que eu faço! Você tá obesa de tanta coisa que você estudou, que você colocou pra dentro. E você não colocou pra fora. Exatamente. Você não serviu com o que você adquiriu de conhecimento. Então, eu sempre falo de um ciclo, Fê, quando eu falo assim de estudo, de buscar conhecimento. A maioria de nós sempre cai nesse ciclo contrário. A gente pensa que a gente é fracassado, aí a gente nunca tenta e a gente nunca acha que a oportunidade está no conhecimento. Aí quando você faz esse ciclo contrário, você fica aqui, ó. Sou fracassado, não vou nem tentar, não sei nem que isso existe. Aí você fica. Mas quando você muda a rota, busca conhecimento, começa a praticar, você chega no sucesso. Então, você busca mais conhecimento, você começa a praticar mais, você chega num sucesso maior ainda. E assim vai. É um ciclo. Porque não adianta você só estudar. Se você só estudar, você não vai colocar... O estudo não vai vai materializar a coisa na sua frente. Você tem que pôr em prática. Você tem que fazer acontecer, sabe? Então... Eu também faço muito isso. Essa semana mesmo, semana que vem mesmo, eu vou vir para São Paulo, vou ficar 3 dias estudando negócio, empreendedorismo. Estudando negócio dentro da área gastronômica, dentro da área financeira, do mercado exterior, do mercado brasileiro, porque eu quero entender. Porque quando eu abri a minha visão, eu falei, opa, peraí, todos os meus negócios estão na mão de tantas pessoas
E por que isso aqui tá parado? E por que isso aqui não tá acontecendo? E por que isso aqui tá vazando dinheiro aqui? E esse dinheiro que eu tô perdendo aqui? Eu podia estar servindo mais. Eu podia estar fazendo melhor. E eu não tô. E aí eu falei, não, então, peraí, é conhecimento que eu tenho. Não é porque eu não tô tendo esse resultado que eu quero agora da minha empresa que eu sou fracassado, que eu não dou conta. Eu falei, opa, peraí, bora entrar no ciclo. Buscar conhecimento, começa a praticar. E tem gente que desiste, né? O resultado chega. Tem gente que desiste muito rápido. E você empreender é perseverança. Ainda mais depois dessa pandemia que veio, a gente aprendeu muito. Muito mesmo. Então, o negócio que estava mais estável possível, viu que não estava estável. Exatamente. E a gente entendeu que estabilidade não existe, exatamente. Porque isso que eu sempre aprendi, nossa empresa está estável. Gente, não existe estabilidade. Quando a gente achou que estava estável, a pandemia mostrou que de estável não tinha nada e que nunca vamos estar. Não adianta o nível que você vai estar, você nunca vai estar estável. Mas eu realmente consegui crescer e dar um up na minha vida, por mais que veio a pandemia e eu consegui, junto com a pandemia, continuar crescendo, foi quando eu saí do operacional. Porque antes eu era gerente do meu restaurante. Então eu tava lá todo dia, funcionária de si mesma. Exatamente. Abrindo, fechando a empresa, fazendo compra, fazia o marketing, era caixa, recebia pedido, ligava no restaurante, faltava funcionário, eu ia pra cozinha, faltava barman, eu ia pro bar, faltava a faxineira, eu limpava. E isso não é ruim, não. Não é ruim. Não é ruim. Gente precisa passar por essa fase. Exatamente. Não tem como pular. Pra você construir uma grande empresa, você faz isso. Porque quando você faz isso, Fê, qualquer colaborador seu que entrar na sua empresa, ele vai olhar e falar, uai, a Fê limpa o banheiro, vai pro barman, vai... Por que eu não vou fazer? Sim. Isso é ali que você também ensina o seu colaborador a mudar a mentalidade dele. Também. Exatamente. Então, assim, eu sei exatamente o que o funcionário faz, porque eu já passei por esse lugar, eu já fiz. Então, eu sei fazer, então eu sei ensinar, eu sei quem dá conta e quem não dá. Então, assim, eu fiquei algum tempo, que foi o tempo necessário para aprender, fazendo o diariamente. Mas enquanto eu tava naquelas funções, na função braçal, eu não conseguia enxergar mais do que ali. Então, tem até um negócio, né, que tipo, a gente fala que quando você chega, você vai todo dia na sua casa, você não vê os problemas, porque você tá todo dia ali acostumado com aquele furo, com aquele buraco, aquele problema. Quando vem uma pessoa de fora, olha e fala, nossa, isso aqui é assim mesmo? Então, vinha as pessoas de fora e falavam, olha, a parede tá assim. Eu falava, nossa, eu não tinha nem reparado que a parede estava assim. O banheiro tá sujo. Nossa, não tinha nem reparado que o banheiro tava sujo. Porque eu tava só na mão na massa. E aí, quando eu saí de dentro do restaurante, quando eu saí da gerência do restaurante, coloquei uma pessoa no meu lugar, eu comecei a enxergar os problemas da minha empresa, comecei a resolver os problemas, começou a aumentar a lucratividade da minha empresa, e hoje as pessoas chegam pra mim e falam, Fernanda, o que você faz da sua vida? E eu não sei nem explicar o que eu faço, porque eu não faço nada, vamos dizer que eu não faço nada. Fala, sou empresária de mim mesma. Mas ao mesmo tempo eu faço tudo, porque eu não tenho um cargo, mas eu faço o que precisa ser feito. Você tem o mais importante pra você ter as coisas que você tem hoje, visão empreendedora. Exatamente, você empreender não é você, eu faço financeiro, eu faço não sei o quê. Não, você tem que coordenar tudo e ter pessoas que façam. Então, é gerir pessoas. Hoje, o que eu faço, eu faço gestão de pessoas para que meu negócio dê certo. Legal. Porque enquanto eu não tiver pessoas fazendo, também não vai dar certo. E foi assim que eu expandi, cresci, abri um restaurante em Rio Preto, que, nossa senhora, é uma cidade maravilhosa, que abriu as portas pra gente. O pessoal de lá incrível, assim. Então, foi uma experiência muito legal. E, assim, eu aprendo todos os dias. É engraçado que os clientes vêm pra mim e falam assim, olha, uma dica, isso. Eu falo, gente, me dá todas as dicas possíveis, porque eu tô aprendendo todos os dias. Eu abri o restaurante, tem 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos. Eu tô aprendendo, eu vou aprender cada dia mais. Então, todas as dicas, tudo que vocês puderem me dar, vocês me dão. Isso é muito importante. Feedback. O feedback, e saber receber. Exatamente. Saber receber também é muito importante, importante, realmente escutar o que as pessoas... É incrivelmente potencializador de crescimento. Total. Porque toda vez que você recebe um feedback, você sabe o que você tem que mudar, o que você tem que melhorar. E quando o seu cliente sai do seu estabelecimento calado e não volta, você só tá perdendo. Exatamente. E aí com isso, eu aprendi que foi até uma área que a gente criou agora na empresa, que é essa parte de experiência do consumidor. Porque eu cheguei no nível que eu falei, gente, beleza, tá indo tudo bem, a gente tá crescendo, mas vamos entender mais essa parte da experiência do consumidor. Então, agora eu tenho uma pessoa que a gente contratou justamente para lidar com essa parte de experiência do consumidor. Então, perfeito. Assim, as pessoas deixam avaliação no restaurante e aí tem uma pessoa que entra em contato só para entender a avaliação da pessoa. Olha,
você avaliou, não estava tão legal por causa disso? O que que foi? O que aconteceu? Pra entender. E isso é uma coisa que a gente viu que é muito importante. Porque não adianta nada você só deixar a avaliação, a gente lia a avaliação e tá. Agora a gente entende, a gente conversa com o gerente, a gente muda, Traz a gente pra dentro, transforma, né? traz pra dentro, traz como aprendizado. Gestão, Então, né, Fê? É muito importante. É Para você isso. empresariar, você tem que saber fazer gestão das pessoas, do seu produto e da sua empresa. Porque se você não saber fazer a gestão de tudo ali, fala, opa, peraí, mas o que ele tá falando? Por que ele tá falando? Você não vai Exatamente. conseguir melhorar e trazer uma experiência melhor. Então, a gestão também faz parte de um crescimento de uma parte importantíssima da empresa. Total. Ai, só pra gente dar uma finalizada. E como foi a sua experiência no La Casa Digital, Ayla? Porque eu acho que foi muito transformador pra você, né? Foi lá. Mas eu acho que antes dela falar, ela tem que finalizar. Porque ela falou... E a gente tava em 2 3 passos. dicas. Foram 2 passos, Gente, falta um pra mim passo. tinha 3 já. Não, Falta foi um 2 passo. passos, é verdade. O primeiro é você mudar a mentalidade, é a metanoia. Olhar, criar um negócio com visão de futuro. Segundo é você fazer o planejamento. Porque daí você vai saber quais são os passos que você vai dar. E dentro desse planejamento você define o nicho que você quer, como que você vai chegar no cliente. Nesse passo 2 também tem uma coisa muito importante, porque tem muita gente que vai começar em casa. Então ele não tem pessoas para gerenciar, ele não tem pessoas ali para empresariar. Mas se ele já tiver mudado a visão dele, ele já vai estar vendo essas pessoas. Daqui a pouco chega, Daqui a sabe? pouco chega. Então vai acelerar o seu caminho, se você pensar assim. Dentro disso, a pessoa, quando ela chega no nicho, aí ela pensa, tá, mas e qual o produto que eu vou vender? E aí tem 2 formas de você entender qual produto você pode pôr no mercado. A primeira é você olhar ali no local do mercado, o seu sistema de mercado, e entender que produto esse sistema de mercado quer consumir. Então, a primeira forma de você ter um produto para vender é você entender qual produto as pessoas querem consumir. Ah, Ayla, mas eu faço um brigadeiro japonês que não existe aqui, as pessoas elas não consomem porque elas nem sabem que existe. Então, a segunda forma é você mostrar para as pessoas o quão bom é o seu produto que elas precisam consumir. Então, tem essas 2 formas. Ah, não é porque você criou uma coisa diferente. Bolo de pote, gente. Pra mim, tem uma pessoa que criou bolo de pote no Brasil, que é uma menina lá de Goiânia, que inclusive ela é um sucesso, uma inspiração pra mim. Se ela não tivesse tido essa ideia, quantas famílias hoje no Brasil não teriam criado renda por causa de bolo de pote? Sim. O Brasil girou mais de 12 bilhões em confeitaria, na parte da gastronomia, panificação e confeitaria. E bolo de pote estava lá fazendo parte da fatia. Foi um produto que ela criou, que ela fez as pessoas entenderem que as pessoas queriam o produto dela, elas só não sabiam que existiam. Então, tem essas 2 formas de você colocar um produto no mercado. Você vai olhar para o seu... Definir o que é gastronomia? Tá, gastronomia, dentro da gastronomia é um bolo comum. O mercado que você tá... O sistema de mercado que você tá consome esse bolo comum? Consome. Ah, então você pode fazer o produto que as pessoas vão consumir. Ah, mas é um brigadeiro japonês. Mas o seu brigadeiro japonês é bom, tem aprovação das pessoas que te conhecem, a ponto das pessoas comerem e falar, nossa, eu preciso desse brigadeiro japonês? Cara, vai. Aí você cria o produto, começa a oferecer, e aí você começa a trabalhar dentro do sistema de mercado, né? Até tem uma história super engraçada, muito rápida sobre isso, que quando eu fiz o meu primeiro bolo de cenoura, cara, eu sempre fui muito criativa. Cuidado com a mentalidade criativa aí, viu? Porque isso faz você gastar dinheiro, perder tempo, dinheiro e processo. E aí eu peguei, tinha R$112. Eu peguei e falei, não, minha forma tem que ser a diferentona. Custou R$99 a minha forma. Fui lá, comprei R$99, sobrei com R$13. Falei, e agora, como é que eu vou fazer um bolo? Qual era o bolo mais barato que eu conseguia fazer com aqueles R$13? Era um bolo de cenoura, dava R$6. Fiz o bolo de cenoura. Só que eu queria vender no meu prédio. E o prédio, você saiu do elevador, entrou dentro do seu apartamento, ninguém te vê. E aí eu falei assim, aí meu esposo chegou, né? Meu esposo tava em Rio Verde, era meu noivo naquela época, ele chegou em casa, eu tava lá chorando. Falei, amor, ninguém comprou meu bolo, é muito bom meu bolo de cenoura. E é bom mesmo. E não sei o que. Ele falou, amor, mas você falou pra alguém que está vendendo bolo? Eu falei, não. E aí eu falei, mas como é que alguém vai comprar se ninguém sabe? Vai tocar a campainha da sua casa e falar, eu quero um bolo, você tem bolo de cenoura? Aí entra o sistema de mercado. Olha só o que é sistema de mercado. Eu falei, tá bom. A forma de bolo, ela era uma forma de coração, assim, tinha 5 corações. Ele servia uma família de 4 pessoas. O prédio que eu morava era um apartamento pequeno. Então, que sistema de mercado eu tava atendendo?
2, 3 pessoas no máximo moravam ali, universitários, casais, recém-casados. Não era uma família de 4 pessoas e eu queria vender um bolo para 4, 5 pessoas, para uma pessoa que morava sozinha. Aí eu falei, não, peraí, se todo mundo aqui... Aí eu fui entender sistema de mercado e começar a estudar na prática. E aí eu peguei e falei, não, se aqui todo mundo é casal, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses coração, colocar brigadeiro nele todo que tampa as laterais que eu cortei. Falei, vou mostrar que eu vendo. Como que eu vou mostrar que eu vendo? Olha só isso. O meu apartamento era no 7º andar. Eu pegava, tem foto até, eu amarrava uma fitinha assim na cabeça, toda colorida, rosa, né, pra variar, um avental todo colorido, rosa, e aí eu colocava num pratinho descartável, 2 pedacinhos de bolo, eu subia de escada até o 30, porque o elevador ele só parava descendo, pegando as pessoas, porque ele subia soltando as pessoas, então eu subia no 30, entrava no 30, com o aventalzinho, aí o elevador ia parando e as pessoas iam entrando, né? E horário estratégico, porque daí eu comecei a entender o horário. Então era tipo assim, 7 horas da manhã, 6 da tarde, chegou em casa, tá numa fome, não sabe o que vai comer? Eu ia comprar todos. Bolinho de cenoura cheirando dentro do elevador. Meu Deus, eu ia morrer. A pessoa entrava dentro do elevador, eu não esperava nem falar bom dia, Fernanda. Eu falava assim, a pessoa chegava e falava, eu que faço, tô vendendo aqui no prédio, e não, bolo de cenoura caseiro, a receita é minha, eu que faço e tal, e eu tô vendendo aqui no prédio, e eu entrego lá no seu apartamento. A pessoa já, nossa, que bom, que legal, e o pessoal tá gostando? Eu falava, não, esse aqui já tá tudo vendido, se você quisesse agora, você nem tem pra te entregar, mas daqui 1 horinha vai sair um quentinho. Esse aqui, eu vou entregar lá no 7º. Eu descia no 7º, minha mesa cheia de pratinho de bolo esperando eles fazer pedido. Porque quando eu falava que tava vendido e entrava no 7º, não tava vendido, era mentira, era marketing. Eu falava, não, eu vou vender no 7º. Aí eu descia no 7º. Quando eu descia no 7º, a pessoa, não, eu vou querer. Se tá tudo vendido, eu vou querer. Eu comecei a inserir, eu entendi o meu sistema de mercado e falei, opa, peraí, eu vou vender. 1 semana depois, o Léo chegou em casa, eu tava abanando, assim, mais de R$1.500 na mão, de tanto bolo de cenoura que eu vendi, juro por Deus. E o Léo falou assim, amor, não acredito, isso é terrível. Falei, e aqui, eu vou começar. E aí, eu não parei mais. Então, você entender o seu sistema de mercado, entender como que você cria esse produto para colocar no mercado, é simples assim, com esses pontos que eu passei aqui para vocês. E aí, tem o terceiro ponto. Terceiro, mas não menos importante, ao contrário, para mim esse é o ponto mais importante que tem. Por 2 motivos. O primeiro é que as pessoas têm muita vergonha. Ai, que vergonha ela de entrar dentro de um elevador e vender um bolo. Ai, que vergonha de sair na rua e começar a vender brigadeiro. Ai, que vergonha de montar um restaurante japonês e não dar ninguém. O que vão falar da Fernanda Masterchef? E aí, o primeiro ponto se você tá com vergonha, é porque você tem uma coisa chamada simples, chamada necessidade de aprovação. Uhum. E quando você tem necessidade de aprovação, o seu sucesso tá na mão do outro. Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Na vida de vocês, a minha opinião importa? Você viveria sem a minha opinião? Você viveria sem a minha opinião? Você viveria sem a minha opinião? Ótimo. Você viveria sem a opinião de Deus? Jamais. Então o que importa a minha opinião? Coloca um pi aí no podcast, mas foda-se minha opinião. Foda-se minha opinião. Então, não importa o que as pessoas vão pensar de você. A única opinião que importa é a de Deus. E aí entra o segundo ponto do que eu acho mais importante de quando você vai entrar no mercado do empreendedorismo, quando você vai criar uma empresa, quando você vai entrar num trabalho pensando em ter sua empresa um dia. Quando você colocar o seu joelho no chão para orar pelo sucesso, pelo seu propósito, por aquilo que você vai fazer na sua vida, entra o terceiro ponto, para mim, mais importante, que é convidar o sócio mais importante, que é Deus. Porque Deus, ele é o único que vai trazer para o seu negócio uma participação que homem nenhum traria, que é a graça merecida. Seu negócio, a sua vida, os seus projetos, sem a graça de Deus, você pode ter certeza que ele vai ser tão pequeno, porque a gente está acostumado a viver das coisas possíveis para o homem. E a gente esquece que a gente pode também viver das coisas impossíveis para o homem, que são as coisas que Deus faz. É aquilo que você não consegue explicar. Só que o que você não consegue explicar só vem através da graça. É verdade. Então, ele é o sócio mais importante que você poderia ter. Exatamente. Ele é o sócio mais importante que você poderia convidar para o seu negócio, falar, Jesus, chega aqui, vamos começar esse negócio comigo? Derrama sua graça sobre isso. Porque se for da tua vontade, que dê tudo certo. E aí dá certo. Agora, tem gente que gosta da permissão de Deus, né? E a permissão, Deus fala, tá bom, vai lá, bate a cabeça, volta.
até você entender que a vontade dele é muito melhor para nossas vidas, porque ele tem verdade. sonhos muito melhores, né? Então esse é o terceiro ponto que eu acho super importante, é você consagrar suas coisas a Deus. Perfeito, Ali. A gente fala muito de Deus aqui desde o primeiro episódio, né, Fê? Porque são as nossas experiências, né? Aquilo que a gente tem vivido e entendido que nós somos amadas por Deus, cuidadas por Deus e que a gente tá indo para um novo nível a partir da nossa espera e da nossa forma como a gente se posiciona em Deus. É por isso que a gente traz tanto isso aqui pra Reforma. Às vezes você tá aí do outro lado, escutando e tá meio magoado com Deus, ou às vezes você não acredita em Deus. Eu acho que o nosso convite convida Deus pra fazer parte da sua vida, pra fazer parte da sua história, pra fazer parte da tua empresa, do teu negócio. Compartilha com a gente futuramente a tua história, porque a gente não tem dúvida que assim como fez nas nossas vidas, né, Ayla, né, Fê? Vai fazer na sua também. A gente né? já compartilhou isso várias vezes, essas experiências incríveis. E o segundo ponto que a Ayla falou, né, é muito importante isso, gerar escassez, né? As pessoas querem o que todo mundo quer, exatamente. Não quer o que tá sobrando. Tanto que você vê que restaurante que tem fila, sempre tem fila. E tem cada vez mais fila. Sim. E aquele bar, aquele restaurante que não tem ninguém, nunca tem ninguém. Exatamente. Não é assim? E pode ser muito bom, Pode ser mas muito nunca bom. tem. Você chega numa rua assim, tem aquelas ruas movimentadas, tem vários restaurantes, você vê que os cheios estão sempre cheios. Sempre e tem cheios. alguns restaurantes que ninguém vai. E você fala, será que é bom? Não tem ninguém ali? Então isso é muito importante, você gerar escassez. E aí entrando para essa área de marketing, né? Só pra gente finalizar esse assunto de empreendedorismo, é muito importante a gente repostar experiências Trabalhar dos clientes, tudo, rede social. Trabalhar rede social, mostrar quem propagar, compra, manda pra experiência. coleguinhas. Nossa, uma das coisas que mais Exatamente. funciona na parte da gastronomia é degustação, né? Exatamente. Só a coleguinha vai trabalhar Investe lá, em manda. outra. Investimento. Você Investimento. manda pra uma colega, pra uma pessoa que tem mais seguidores, né? Pra Exatamente. experimentar, às vezes a pessoa posta, gosta, isso é muito importante. Então, ninguém vai bater na sua porta e falar, eu quero um sushi aqui. Você faz isso. Ó, vou aproveitar até para dar uma dica, tá? Porque eu já cometi esse erro. Você falou e manda pros seguidores. Se você for mandar alguma coisa pra alguém que é influencer, que sei lá, que tem visão, que tem influência, nunca mande o produto que você acha melhor. Pergunta. Mande sempre um produto que os seus clientes dizem que é o melhor. Exatamente. E presta atenção no que você tá mandando. Às vezes você vai mandar, por exemplo, já vi a Dani Nossi fazendo isso até. Ela mandaram pra ela, tipo, acho que foi, sei lá, um convite pra um evento de carne, algo do tipo, e ela nem comia, sabe? Coisas assim. Isso é muito importante. Então isso é muito importante você prestar atenção, porque senão você vai estar fazendo uma antipropaganda pro seu negócio, sabe? Exatamente. Então, tipo assim, e não é, eu amo o meu bolo de cenoura, ele é o melhor do mundo. Eu falo que o meu bolo de cenoura é o melhor bolo de cenoura que você vai comer. Com vontade, você não tá Eu entendendo falo minha pra todo barriga aqui, mundo. eu tô... Gente. Eu falo, é o melhor bolo de cenoura que você vai comer. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já ouvi demais que era o melhor bolo de cenoura. E não é o meu favorito da vida. É o meu favorito. Mas, tipo assim, tem coisas que eu vou gostar, que eu amo bolo de maçã com canela. E não é o que vai mais sair, sabe? Não é. Eu não vou mandar pra pessoa influente um de maçã com canela porque eu amo. Não. Você tem que ter essa mentalidade empreendedora. Se é o produto que mais sai, manda o produto que mais sai. Manda caprichadinho. Manda como se fosse assim... pro cliente, pra todos os seus clientes top, sabe? sempre, né? Você sempre faz o seu Porque melhor. se você mandar de qualquer jeito, a pessoa ou não vai postar se tá jogando seu serviço no lixo, ou vai postar e ainda vai falar mal. É verdade. Exatamente, isso é muito É importante. verdade. E a gente tem duas coisas pra finalizar, né? Que a gente tem que finalizar aqui já. Nosso bate-papo tá muito bom. Então, uma das coisas que a gente vai falar é da Polaris, né? Que a Polaris é nosso patrocinador oficial aqui no mês de março. Que legal. Apoiou a gente, porque sem esses patrocinadores não seria possível estar fazendo a verdade. diferença na vida de vocês. Então a Polaris mandou um presente pra Pra Ayla. você. Olha! pra Um presentinho pra Ayla. você. Ela, claro. Aham, é seu. A Polaris é uma gente. empresa de suplementos, né? Uau, E eu além de amo, suplementos minha presente pode me alimentares, mandar. além de suplementos alimentares, eles também trabalham Pode. com manipulados, enfim, eles estão no mercado há pouco tempo, mas eles já são muito referência, assim, no que eles fazem. Aí você tem um manipulado de cada dia, Ayla. Ai, que Todo dia você toma uma demais! vitaminazinha, eles fazem exatamente como você precisa, como o seu médico, o seu nutricionista passar, eles vão fazer exatamente. E eles te mandaram pra você conhecer, e também um sérum novo, que é um lançamento deles, que já está disponível. Os tô nossos precisando ouvintes dessa têm canetinha. desconto com É o Italk verdade. 15, tem desconto pra E o QR Code vocês. tá na tela aí durante todo o episódio. então é Gente, só tem o QR vocês Code. Que escanearem. lado que tá o QR Code, gente?
QR Code tá lá. Em algum lugar dessa tela. Em algum lugar o dessa- QR Code. ali. Exatamente. E vai direto pro site incrível. deles e aproveita. E eles mandaram pra você, Ayla. Esperamos Cara, que você ame. Amei já. Ó, tem meu nome. Um beijo já pra vocês que serão com HI. Maravilhoso. Cara, muito bom. Adorei, porque eu faço reposição hormonal e eu sempre tô procurando pra fazer meus manipulados e tudo mais. Achou. Adorei. Já encontrei aqui, já. ó, Já encontrou. Polaris. Gente, é perfeito. Eles são super rápidos. O Bernardo mandou fazer essa semana. Chegou em casa, vem essa caixinha bonitinho. E o legal Adorei. também é esses saquinhos, porque se você vai viajar, você não precisa levar Porcionado. tudo. Nossa, adorei. Você leva só o que você precisa e você não esquece de tomar os seus suplementos. Então, Polaris, Valeu, Polaris. a Muito gente obrigada. ama vocês. Muito obrigada, de Também. verdade. Se eu não voltar aqui em um mês, pega meu zap. E pra finalizar, eu queria muito falar do La Casa, porque foi uma experiência Ah, é verdade. incrível, eu acho. Eu sou super fã do Pablo. E ele é uma pessoa que também transformou muito nossa casa, assim, né? Com as experiências dele. Fê, o La Casa, mais uma vez, foi Deus na minha vida, sabe? Muito Deus, assim. Eu não sei se você que tá assistindo, você fala assim, ai, Ayla, o que é? Uma vez, eu estava numa palestra, e aí eu tava palestrando numa igreja, e o pastor da igreja estava do meu lado, na palestra, assim, era um TED Talk, assim, sabe? Uma roda. E aí, uma pessoa levantou no meio da palestra e falou assim, eu tava contando os meus testemunhos, assim como eu vou contar esse da La Casa agora, e a pessoa falou assim, como é que esse negócio que Deus fala com você? Como é que esse negócio que Deus falou aqui comigo? Como é que é isso, né? E aí, eu olhei assim pro pastor e pensei assim, Deus, eu vou falar o que tá no meu coração, porque ninguém nunca me deu essa resposta. Então, às vezes eu vou falar o que eu vou contar agora, e as pessoas ficam se perguntando nisso. E as pessoas acham que Deus não fala com ela, mas não é. É porque você não está em posição de ouvir, mas Deus tá falando. O tempo inteiro, O né? tempo inteiro. E aí eu falei pra essa pessoa da plateia, eu falei assim, ele levantou do nada, assim mesmo, uma plateia enorme, eu falei, nossa, eu até levei um susto, assim, achei que ele ia me brigar comigo. E aí ele pegou e falou, como é que é isso, né, e tal. E aí eu falei assim, quando você tá num palco, e aí você tá falando no microfone, certo? Todo mundo tá te ouvindo. Mas se você tira o microfone, todo mundo já viu isso, o palestrante fazer assim, continua falando. Ele não continuou falando? Mas você só não estava ouvindo porque você espera que Deus pegue o microfone e fala, filho, eis que te digo. Mas Deus fala com você o tempo todo. É aquele sentimento que está no seu coração, é aquela coisa que está na sua cabeça do nada. É Deus falando com você, é Deus te direcionando. E o La Casa, por que eu tô contando isso? Porque o La Casa foi muito Deus que me colocou lá. Eu vim pra Alphaville fazer um trabalho, primeira vez que eu pisei em Alphaville fazer um trabalho, e do nada esbarrei com uma amiga minha, que era filmmaker do Pablo. E aí ela, eu falei, ai, vamos almoçar, tô morrendo de saudade de você, fazia tempão que eu não via ela. Vamos almoçar, tô com saudade de você. Dentro do carro ela falou assim, Pablo vai fazer o La Casa. Eu falei, quê? Tá. E eu segui ele, mas nem tchum. Falei, legal, tá. Fui embora. Daí eu tava na minha casa na mesma semana, e eu tava com um quadro de visualizações. Uau. Eu tava com um quadro de visualizações de algumas empresas que eu queria trabalhar. E aí eu colocava o quadro, olhava pro quadro assim, e aí eu olhava pro quadro, via marcas simples, marcas aí, não vou citar, né, que vai fazer propaganda aqui, mas via uma marca simples, gente, tipo Polaris, uma marca conhecida lá, eu olhava pra marca e falava, beleza, fechava meu olhinho, fazia minha oração e visualizava aquela marca internamente, né, porque eu gera aquela energia dentro de mim. E aí, nessa semana eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei com uma casa, com um lugar distante, tinha um lago, uma fazenda, e tinha várias casinhas assim, branquinhas. E aí eu peguei, acordei e falei assim, nossa, será que Deus vai me mandar para um hospício? Esse sonho tá na minha cabeça. O que falei, tá acontecendo? Nossa, Jesus, que é isso, né? Aí eu peguei e falei assim, Senhor, não tô entendendo. E aí eu pegava, depois desse sonho, eu sentava na frente do meu quadro de visualizações e fechava. Sabe o que é você olhou aqui? Polaris, beleza, Polaris. Aí você fechava o olho, você... o quê? Eu esqueci. Eu não lembrava o nome das marcas conhecidas, sabe? Marcas que eu trabalhei, inclusive agora, tipo assim, conhecida. E eu falei, o que tá acontecendo? Eu só via o negócio que eu achava que era um manicômio. Que eu achava que era um trem que Deus ia me prender. Não, lá como certeza, gato. eu só conseguia ver a visão desse lugar. Uau. E aí eu vi a visão desse lugar, eu falei, Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo, beleza, ok, vou me manter sanidade aqui, né, beleza.
Na mesma semana, a minha amiga, que era filmmaker, repostou um vídeo que tava no Instagram do Pablo, porque foi ela que fez. E aí eu vi o vídeo. Porque eu não tava seguindo mais ele. Eu tava seguindo ele, mas não acompanhava. E aí o vídeo era de um drone levantando assim. E era aquela imagem. Era exatamente a imagem Uau. que eu via de cima. Era exatamente o resort. Chocada. Era o resort todinho. E aí eu falei, nossa, amor, eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, é isso aqui. É, tal. Tô sonhando. E eu até falei pros meus cunhados e tal, e eles ficaram olhando, tipo assim, né, essa Tayla. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou ir pra esse lugar? Deus falou no meu coração, você vai pra esse lugar, mas você vai ter que fazer o que todo mundo vai fazer. Porque não é por privilégio. Você vai lá pra terminar o processo. Porque o processo do MasterChef tinha muita coisa que eu não tinha contado ainda. E quando eu saí do MasterChef, eu recebi haters muito fortes. Eu tava numa padaria, uma pessoa cuspiu no meu rosto e eu não tinha contado pra ninguém, eu tinha guardado. E aí toda vez que eu vi um comentário ruim na minha rede social, eu pensava, nossa, a pessoa tá cuspindo em mim. E eu tinha que engolir aquilo doía, sabe? Então não era eu. Eu não falava de Jesus, que eu amo falar de Jesus. Jesus é minha vida. E eu não falava. E as pessoas estavam ali buscando a Ayla do MasterChef e eu não aparecia, porque essa Ayla tava escondida. Falava, se ela aparecer, vão me atacar. E daí eu fui pra uma. Daí eu falei, tá bom, senhor, se é isso, eu vou fazer então o que o senhor quer que eu faça, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa vida que eu tô vivendo. E tava tudo entalado, Fê, sabe? Tipo assim, doía a minha garganta. Eu juro por Deus. Sabe o que é uma dor assim? Só de lembrar dela, hoje, graças a Deus, eu não sinto isso, Tipo, porque um nó na garganta é mesmo. isso. Sabe quando a sua garganta dói porque você tá guardando alguma coisa? Sabe quando a sua garganta dói porque você sabe que você deveria estar fazendo algo que você não está fazendo? E muitas vidas estão dependendo disso? Era assim que eu me sentia. E toda vez que eu entrava no meu Instagram e tinha milhões de visualizações, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque eu sabia que eu tinha que estar fazendo. E aí eu peguei, comecei a orar, fui pra oração, e Deus começou a me mostrar todos os caminhos e fazer todos os vídeos. E aí tudo que o Pablo pedia, eu fazia. E aí, olha como Deus é perfeito. Um dia meu esposo levantou, foi pro golfe e eu fiquei sozinha na minha casa. E aí entrou, tava sozinha, tinha acabado de acordar, já tinha até, tipo assim, já tava no último dia do Pablo escolher as pessoas e não tinha nem pedido mais pra fazer vídeo, marcar e tal. E um beija-flor entrou dentro da minha sala. Quando o beija-flor entrou, tinha um sol, assim, um raio de sol entrando. E eu sentei e meu celular tava lá. E eu assisti as lives do Pablo. E aí ele tinha postado um vídeo, um Reels, com uma mensagem. E ele falando uma visualização de estar próximo dele e aprender o que tinha que aprender para nunca mais ser fruto silencioso no reino. E quando ele falou aquilo foi na minha alma. E aí eu peguei o vídeo, eu nem sabia fazer esse tipo de vídeo, eu fiz no Reels mesmo. Eu peguei o meu celular, coloquei naquela tela verde, porque eu queria a voz dele. E eu não sabia como eu colocava, eu coloquei o vídeo atrás de mim para sair a voz dele. E eu sentei. E no vídeo que eu não falei uma palavra, que eu só fechei meu olho assim e falei, Deus, me mostra o que o Senhor vai fazer. E Deus me mostrou arrumando a minha mala, mandou arrumar a minha mala. E eu fechei o olho, só fiquei ouvindo ele fazendo isso. No vídeo que eu não falei uma palavra, foi o vídeo que ele me escolheu. Só que, no último dia, Deus falou pra mim, pode arrumar sua mala. Eu falei, eu vou arrumar minha mala. Eu arrumei minha mala, deixei minha mala prontinha. E nem sinal de ninguém me ligar. Não adiantava ter milhões de seguidores, não. Ele falou que ele não aguentava mais, que ele queria me bloquear. Porque ele não aguentava mais, de tanto o povo marcava. Eu ficava lá marcando também. Aí, é mesmo, né? E aí o povo tudo me achando louca. O que a Ayla tá fazendo, né? E aí eu peguei e no último dia do La Casa, tipo, La Casa começava no outro dia. Eu tava deitada com a mala pronta, tava lá em Rio Verde, Goiás. E aí eu tava deitada com a mala pronta. E Deus falou no meu coração, levanta, ora e fecha sua mala. Eu falei, Jesus, 11h30 da noite. Eu chamo Jesus de Jesus. Gente, Jesus é seu melhor amigo. Pra falar com ele é desse jeito. Apelido íntimo. Aí eu peguei e falei, Jesus, 11h30 da noite. Falei, tá. Tava sozinha em casa. Levantei, orei. E na oração Deus falou assim pra mim, é agora. E eles estão numa mesa cheia de pessoas e uma pessoa não vai querer o seu nome, mas essa pessoa tem os ouvidos sensíveis a mim e ele sabe que é o seu nome que vai estar lá. Eu falei, Jesus, certeza é isso. Falei, tá bom, é isso. Terminei, arrumei minha mala, fechei minha mala, fechei minha mala, coloquei minha Bíblia, fechei minha mala. A hora que eu fechei minha mala, que eu passei o zíper assim, já era 00:30. Meu telefone tocou de vídeo. Aí eu peguei o telefone assim, já louca, né? Aí eu peguei o telefone e atendi. O Pablo, ele não ligou pra ninguém. Porque quem tava ligando é a equipe dele.
E aí, isso era mais de meia-noite. Quando eu atendi, o Pablo apareceu no vídeo assim, ó. Ah! Aí eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fiquei assim. Aí ele falou assim, pegadinha do malandro. Eu falei, não é não. Porque o senhor acabou de me falar que todo mundo na mesa vai querer o meu nome, mas uma pessoa não quer o meu nome. Então eu sei que não é pegadinha do malandro. A minha mala tá pronta. E fiz assim, mostrei minha mala pra ele. Ele olhou assim e falou assim, olha o tipo de gente que vocês estão mexendo. E ele mostrou a mesa, assim. Todos os executivos Mentira, da Ayla. mesa. Eu não tô acreditando. Tava todos os executivos na mesa. E depois no La Casa ele revelou que ele não me queria no La Casa de jeito nenhum. Era ele. Uau! E aí ele era o único que falava, não, o que essa menina vai fazer lá? O que essa menina vai fazer lá? E aí lá no La Casa, o que eu fui fazer lá? Eu fui lá resgatar aquela Ayla que eu escondi no MasterChef. Porque eu aprendi muita coisa ali, mas eu escondi o que eu tinha de mais precioso. Uau! Que era a luz do Espírito Santo, sabe? Que Que era era vergonha de ser deixar você, deixar Deus falar o que transparecer quisesse, e sabe? ser você, não chegar importa. aqui, igual eu cheguei aqui no podcast hoje, você, nossa, é uma luz, é um brilho. Eu falo, gente, é isso, sabe? É você viver na plena paz da presença do Espírito Santo, sabe? Saber que aquele que te criou, ele tem o melhor sonho, o melhor plano. E parar de entrar em desespero e querer fazer as coisas com a força do braço, É sabe? verdade. E aí teve um dia lá no La Casa, eu fui tipo assim, vou entregar a alma, tô nem aí, não tô nem aí que estão me vendo, nananã. E aí teve um dia da fogueira lá, ele fez uma fogueira e aí ele pegou e falou assim, ontem até na palestra uma pessoa foi me abraçar e agradecer por isso, porque marcou muito aquela pessoa. Ele fez a fogueira, a gente ia carregar num caminhão de pedra. Aí ele queria que a gente tivesse com muita energia. Ele queria que a gente tivesse, uhul! Mas a gente ia carregar num caminhão de pedra. A gente tava morto de cansado. E aí ele pegou e falou assim, ele brigou com a gente. Ele falou, eu tô aqui. Ele falou assim, desliga as câmeras. Entendi já, tá mandando a gente vazar. Tô brincando. Aí ele falou assim, desliga as câmeras. E a gente tava tudo sentado, a gente tava morto de cansado. E ali começou o meu processo. Porque eu ainda tava bloqueada com o que estavam pensando de mim. Com o que iam falar se eu abrisse a minha boca naquele lugar, porque eu já tinha passado pelos haters, eu tava pensando na minha família que tava em casa, porque no MasterChef eu não sabia o que era isso. Então tava tudo bem. Agora ali eu já sabia. E aí ele pegou, desliga as câmeras, não sei o quê. E aí ele pegou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês podem ir embora. Vocês pegam as coisas de vocês, vai embora. E nanana. E ele ficou muito bravo porque a gente não tinha energia. Na verdade, ele queria tirar nossa ira. E aí ele pegou. E aí algumas pessoas começaram a falar, ai, desculpa, Pablo, a gente tá muito cansado, desculpa. Porque é o normal da gente reagir. A gente fala, nossa, brigou comigo, nossa, desculpa. E eu fiquei puta. Eu fiquei muito brava. Porque eu tava com eu não aguentava mais aquela dor naquela garganta que doía no meu coração, na minha alma. E aí eu peguei e virei e falei assim, eu não vou embora, desculpa coisa nenhuma, porque eu fiquei 27 anos da minha vida aprendendo que eu podia desistir, que eu podia sentar e chorar, que eu podia reclamar, que eu podia cansar. E se eu vim até aqui, você tá dizendo que não é assim, você vai me ensinar como não ser assim. E eu não vou embora daqui sem aprender isso. E aí eu chorei muito, e aí eu falei várias coisas que estavam entaladas em mim, assim. E ali foi o meu primeiro desbloqueio. E foi quando eu falei que eu não aceitava mais aqueles pensamentos, aqueles comandos das pessoas, dos haters, dessas outras coisas que tinham acontecido na minha vida, comandar quem eu era, sabe? Uhum. A minha vida tava na mão de pessoas que eu nem conheço, sabe? E aí eu falei, não aceito mais, não aceito mais. E ali foi um dos maiores desbloqueios da minha vida. E aí o La Casa foi, assim, um divisor de águas, porque no MasterChef eu passei pelo início do processo. E aí eu passei por parte do processo e bloqueei outra parte, que era a mais importante. Então no La Casa, eu desbloqueei a parte mais importante e juntei com tudo que eu aprendi e amadureci. Com a inteligência emocional que eu adquiri. E que eu não tava usando. Eu tava usando para as coisas erradas. Porque eu tava usando para me esconder. E aí eu falei, não me escondo mais. E depois do La Casa, eu saí do La Casa já pegando meu Instagram, abrindo live, fazendo live, quebrando pau. E não é quebrar o pau. É mostrar para as pessoas que o que vai mudar a vida delas é a intimidade delas com Deus. Não é, infelizmente, gente, infelizmente eu falo isso, não é para vocês não irem mais em igreja, porque eu vou em igreja. Mas eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas não estão sentindo a presença de Deus porque elas estão presas em placas de igrejas, em grandes nomes, em pessoas. E não é. Você só vai confiar naquele que você tem intimidade. Então, se você não tiver intimidade com Deus, entrar dentro do seu quarto e falar com ele, e brigar com ele, sentar e chorar e espernear, você não vai receber colo. Exatamente. Sabe? Então, eu comecei a fazer isso na minha rede social e internamente também fazer isso mais com Deus, sabe? Cada vez mais buscar a presença do Senhor na minha vida, nos meus planos. E aí as coisas começaram a mudar. Então, a casa foi assim,
uma chave que mudou e fez eu levar muitas outras coisas pra minha vida, abrir muitas portas. Foi aí que eu fui morar em Alphaville, foi aí que eu comecei a ter visão empresarial, foi aí que eu comecei a mudar de fato a minha vida e nunca mais me colocar em lugar de fruto silencioso no reino. Sabe, se eu tô aqui falando o que eu tô falando, se alguém não gostar, que Jesus abençoe sua vida, porque você vai gostar um dia, você vai entender que isso é o melhor pro seu coração, mas a única opinião que importa é de Deus. É aquela, sabe? Então, gente, foi muito assim. Eu fiquei assim, com o olho cheio de lágrimas, assim, o tempo inteiro, escutando isso, porque... Uau mesmo. O que a gente fala, né? O que a gente fala? Ai, gente, a Ayla é incrível. Estando aqui perto Essas dela. mulheres são incríveis, gente. Assim, mais ainda, Ayla, você vai ter que voltar, tá? Não, vamos já marcar a parte 2. A parte 2, pra gente falar mais, porque tem muito assunto legal, quanto aprendizado. Você ensinou muito pra gente. Com certeza. A gente aprendeu muito. Eu vou sair daqui fazendo meu quadro de visualização hoje, gente. Isso aí. Eu não tenho quadro de visualização. Nossa, você tem agora. Mas, gente, presta atenção no que eu tô dizendo. Cuidado. Coloca o que você realmente quer. Que vai rolar. Exatamente. Vai rolar, sabe? Então, já coloca ali o que você realmente quer. Porque eu mesmo já coloquei... Eu vou tirar minha carteira esse ano. Já coloquei o carro que eu quero. Porque eu falei, Jesus... Isso aí. Oh, é esse. Eu já escolhi. Tá garantido. Gente, é isso, Ayla, a gente quer te agradecer muito mais uma vez pela presença, pelo bate-papo que foi super enriquecedor. Eu acho que a gente sempre sai, né, Fê? Inspiradas, transformadas. E não foi diferente dessa vez. Volte sempre, a casa está de literalmente portas abertas, nosso Itaú, que é pra gente falar do que tá dentro da gente, para que nunca mais você esteja entalada, nem que a gente esteja entalada, né? Que a gente consiga falar pras pessoas o que tá dentro da gente. E é isso, né, Fê? Exatamente. Compartilhar, né? Porque as pessoas gostam tanto de falar notícia ruim, fofoca da vida dos outros, mas vamos falar do que realmente importa, que vamos é de falar Deus, de coisa boa. Falar de coisa boa, de sucesso, de inspirar os outros. Inspirar. E o Itaú quer esse espaço para nós mulheres podermos falarmos, evangelizarmos, ensinar e aprender também. É verdade. Que bom. É verdade. Meninas, eu que agradeço a vocês, muito obrigada. Vocês são duas princesas incríveis. Parabéns pelo Italki, parabéns por isso, porque isso é muito bom, vocês aproveitarem esse lugar de fala que vocês têm. A Fê tem uma influência enorme, você tá com ela, tem também. Tá? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Que bom que eu pude compartilhar algo que levou aprendizado, porque nunca é sobre a minha história, é sempre sobre o que vocês vão pegar e levar para a vida de vocês para transformar. Verdade. E eu quero só finalizar falando uma coisa, porque eu tô refletindo muito sobre a minha vida e sobre tudo que vem acontecendo. Então, se eu pudesse deixar uma chave, uma coisinha, é essa daqui. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque Deus, ele pode fazer todas as coisas e ele vai fazer o que ele quer. Mas você sempre vai ter que fazer o que precisa ser feito. É verdade. Então, façam isso na vida de vocês, que não tem como dar sucesso garantido, É sucesso garantido. Um beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.